Fala, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, podcast do músico, do guitarrista, de quem gosta de história sobre música e também, e quem tá só afim de conhecer um podcast novo também, a gente é bem-vindo, a gente aceita, não tem problema nenhum. Lembrando que a gente é patrocinado, apoiado, escutado e ouvido por Palheta Schutz, a palheta que contribui pro teu timbre, MF Mode Custom Pedals, pedal bom e barato, é com ele. Kairos Pedalboards, não adianta ser bom guitarrista se não tá bem organizado. E camisetas La Roca. Aí não adianta. Não tem guitarrista foda que se vista igual um mendigo, não adianta. Não dá. Tem que estar bem vestido. Vambora, como é que tá, Léo? Tudo tranquilo? Lembrando, eu sou Rafael Dalla, especialista no mercado imobiliário em Porto Alegre e no Brasil, quiçá, um dia. Vambora, tamo junto. E tu, Léo, como é que tá? Tranquilo? Fala, guitarrista. Começando mais um Palhetada Podcast. Depois dessa aula de como fazer um slogan perfeito para tua marca, seguimos então nosso podcast sobre música, sobre guitarra. Eu sou Leonardo Brambila, o Leonardo Brambila. E vamos trocar uma ideia hoje aí com o Petraco. Mas antes, e aí, Pablo, como é que tá? Fala, gurizada, tudo certo? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje um episódio muito especial aqui. Eu preciso de cara já rasgar uma seda. Dizer que, para quem me conhece aqui do Rio Grande do Sul, eu faço muito cover na noite há muitos anos. E eu acredito que não tem um show que eu toque, seja acústico, cantando, com banda, cover na noite, que eu não toque pelo menos uma música que esse cara aqui de baixo produziu, compôs, ou pelo menos arranjou. Eu realmente não sei muito bem como é que é o background do Petraco com as composições do TNT, mas a gente vai ficar sabendo sobre tudo isso aí nesse podcast. Para mim é uma honra muito grande ter o Petraco conosco aqui. Como é que tá, Márcio? Tudo certo contigo aí, velho? Que legal, bicho. Pô, prazer e honra todo meu aqui. Muito legal. Sou teu fã também. Que isso. Show de bola. Agora ele vai chorar ali. Não, pois é, bora. Me emociona. Mas sem muito delongo. Tô chorando de ver esse chimarrão aí. Devia ter feito um pra mim aqui. Tava tocando ontem, né? O cara fica babando assistindo o cara chupando ali. Vai que ser estranho falar isso, né? Mas tudo bem. Tu sabe, Petraco, que essa daí é a falha do Pablo, né? Pablo é gaúcho e não gosta de chimarrão. Não consigo gostar, velho. Já tentei, cara. Já tentei. Mas tu sabe o que é isso? Sabe o que é isso, né? Não tomou cascudo o suficiente. Sabia que era bom. Não fala isso. Será que a galera sabe o que é cascudo? Boa pergunta. Eu não sei se a galera fora do Rio Grande do Sul sabe o que é cascudo, não. Cascudo é um... Aquele bichinho. Não, sim, mas nesse sentido que eu falei é um... Cara, um cascudo. É um chulapão na cabeça, assim, na nuca aqui, ó. Toim. Olha o dedo, né? Toda uma técnica, né? Tem todo o lance do dedo aqui, sabe? De ficar aqui, ó, bem apertado, pra dar aquela lanhada na nuca, tá ligado? Tem que ter pegada. Pois é. E começa que eu não sei nem se bicho cascudo é conhecido, tá ligado? Pra fora do estado. Nem o bicho eu sei se é conhecido. É tipo um besourinho, né? Um besouro. É, um besourinho, tá ligado? Troço bem regional. E volta e meia a gente larga umas gauchadas aqui. Faz parte. Normal, o cara tem que estar se ligando. Volta e meia em conversa, eu digo, vem cá, isso que eu falei é gauchismo ou vocês entenderam? O cara fica todo meio que se olhando assim, o que será que ele tá falando? Vou contar pra vocês uma então. Foi quando eu comecei a entender que o nosso dialeto aqui era diferente, que é um dialeto, né, cara? Tava eu ali, primeira vez que eu fui pra Santa Catarina, numa pousada lá, conversando com uma gurizada, tocando um violão até. E aí, eu não me lembro o que foi que aconteceu, que o cara contou uma história e eu disse, tá louco, se eu fizesse isso, meu pai ia montar num porco. Essa aí é clássica, né? Aí os caras assim... como assim montar num porco? Aí eu falei assim, como assim, vocês não sabem o que é montar num porco? E os caras, sei lá, teu pai sobe num porco quando tá bravo, tá ligado? Não, velho, montar num porco é a expressão de ficar de cara, ficar bravo e tal. Outra coisa, caga a pau. Vou te cagar a pau. Cagar no pau? Que porra é essa? Essa aí também daqui. Total, cagar a pau vou te cagar. Tem muitas. Maravilha. Petraco, seguinte, cara.
Pra galera que não é do Sul aí, que não tem muito conhecimento, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Eu sei que é uma história gigantesca e, cara, história não deve faltar. E uma das coisas que me fez trazer aqui, além de gostar do teu trabalho, é que eu sei que tu tem história pra caramba pra contar e a gente adora história aqui. Então, eu queria que tu resumisse aí um pouco da tua história como músico, da tua trajetória, da tua carreira, pra quem não te conhece. Quem é o Petraco, como é que tu começou nessa parada e manda pra galera conhecer aí. Cara, eu costumo dizer que eu sou um ex quase famoso, né? Local, tipo assim, um ex quase famoso local, né? Sim, Porque, sim, enfim, a gente tinha uma banda de garagem, assim, com 16, 17 anos, e aconteceu uma coisa que era praticamente impossível, assim, mais ou menos a chance como ganhar sozinho na Mega Sena acumulada da bandinha de garagem da gurizada lá no início dos anos 80, assinar com uma major, né? Tava rolando a coisa do rock BR, o rock de Brasília, o rock não sei o quê, e uma grande gravadora se virou para o Rio Grande do Sul e disse, pô, vamos botar na roda o rock RS. E aí veio um olheiro de uma gravadora para um festival que a gente, tipo assim, nós vamos tocar no festival tal, né? No Gigantinho, no ginásio do Esporte Clube Internacional, ali, tipo, incrível, já era um sonho tocar naquele lugar, né? Naquele festival. A gente tinha participado só de umas coisas de festival de colégio e tocado na garagem, assim. E aí, nesse grande festival que a gente estava maravilhado de estar lá, tinha um olheiro de uma gravadora e tal, e o cara estava no meio de contratar bandas gaúchas. Contrataram 4, 5, enfim, acho que 4 garotos da rua, Replicantes, o TNT, que era a minha banda, o The Fala, e quem mais? Os Engenheiros da Bahia também, né? Para fazer um pau de sebo ali, uma coletânea, um vinil com 2 músicas para cada banda e tal, e ali começa a história do TNT, que veio a gravar 3 discos, né? Lançou 3 LPs, quase pegou a era do CD ali, o nosso último disco saiu em 91, eu suponho, né? E de lá para cá, enfim, aí acaba essa banda muito cedo, eu já tinha um filho, que eu fui pai com 21 anos, né? E eu precisava inventar alguma coisa para, enfim, eu precisava me provar como músico, eu precisava entrar, tocar para publicidade, eu precisava dar aula, consertar instrumento, tive que chutar para tudo que é lado, até carregar PA nas costas eu carreguei, assim, né? E, tipo, o sonho acabou e agora nós vamos ter que se virar, entendeu? Agora nós vamos ter que fazer isso valer. E, tipo, sabe, tu chega num meio em que tu não é o maior espetáculo do TNT, tu é só um instrumentista que tá ali para tocar no troço. E aí tu tem que segurar essa onda, né? E aí, enfim, gravei um dos maiores hits da música gauchesca aqui, que é o Querência Amada, dos Valdir e Carlos Magrão, aquele tocando Pedal Steel, né? E preciso dizer que, sei lá, eu comecei tocando num cavaquinho, que era afinado em aberto, era o que eu tinha em casa, tocava Led Zeppelin num cavaquinho, né? Em My Time or Dying, ali com slide e tal. E isso acabou, talvez por isso eu acabei, e também, sei lá, pela coisa dos anos 80, da fritação ali, super técnica ali, eu acho que, sei lá, nunca tive muita, sei lá, nunca tive habilidade para isso. Então eu tive que diversificar minha parada, precisava, tipo, tocando, eu precisava convencer as pessoas de que eu tinha algum valor, precisava impressionar alguém, assim, né? E aí comecei a tocar slide, afinações alternativas, e, né, que o cavaquinho já me levou a isso e tal. Tem a coisa do instrumento afinado em aberto que está no banjo de 5 cordas, no bluegrass americano, está no Mississippi, no blues, está na viola caipira brasileira, está no cavaquinho, está no... Né? Tá, é uma coisa universal, assim, né? No steel guitar havaiano ali e tal. E eu acabei acumulando uma quantidade gigante de instrumentos exóticos e étnicos. E fui da oficina de música na FEBEM e teve uma rebelião, os instrumentos foram quebrados e eu aí construí instrumentos com sucata. Agora tem essa onda da cigar box, né? Eu fiz isso há um tempão atrás com latas de tinta e coisa, mas eu gosto de frisar que, tipo assim, cara, a cigar box ela tem um captador magnético, então aquela caixinha tá ali só para enfeite, tu me entende? Só para fazer chifra, tu não tá usando o som daquela caixinha. Tipo, beleza, é um brinquedinho cool, é bonitinho, pá, não sei o quê, mas se tu tem na vassoura vai ser a mesma coisa. Claro, se tu usar um poste de concreto, tu toca também, entendeu? Com a porta de garagem, sei lá, e aí eu construí uns instrumentos de lata que realmente funcionam acusticamente, assim, que sai som, né? Uns anos depois eu construí um violino, assim, usando todo o conhecimento que eu acumulei, porque eu fui por tentativa e erro, né? Como muita coisa na vida, assim, né? E sei lá, tirando isso, eu sou um cara que saiu cedo da escola, que não tem canudo de coisa nenhuma, mas sou um viciado em estudo, né, bicho? Em geral, de tudo, de história,
E tem uma coleção gigante de revista americana de guitarra aqui também, que eu não sei para quê, porque aquilo ali ocupa um espaço do cacete. Ao mesmo tempo que vale um monte, com a internet o cara acaba não abrindo as revistas ali, me dá uma certa tristeza, assim, que eu tô ficando velho e não vou ter tempo de ler de novo tudo aquilo, porque eu destrunchava, eu lia, eu acabei aprendendo inglês sem querer, só vendo as imagens. Fulano and his 53 Fender Telecaster, and his... Fulano eu sei quem é, 53 Fender Telecaster eu sei também. Sim. E assim, aí acabei trabalhando de intérprete em produções gringas, em shows internacionais e tal, né, tradutor e tal, por manjar linguagem técnica de palco. Enfim, até construção de teatro, tipo, veio um engenheiro canadense, o cara veio com tudo em polegada e eu tinha que traduzir para os candangos brasileiros que não queriam aprender polegada, né, sabe? Deu errado a arquibancada lá e tal. Puta, e é isso. Tipo, eu ataco numa pá de áreas diferentes, assim. Ultimamente, agora na pandemia, eu tô plantando frutíferas em espaços públicos, por exemplo. No tempo que eu poderia estar estudando guitarra e aprender a tocar. Cara, mas é assim, né? As fases do cara vão mudando e o cara vai se interessando por outras coisas. Eu sei por mim, tá ligado? Tem um cara, 10 anos, assim, eu achava que ia ser uma coisa, hoje em dia minha cabeça é completamente diferente. Então, o tempo vai passando e o cara vai despertando interesse por outros negócios. É normal, velho. E, cara, o negócio que eu queria te perguntar, assim, que são coisas que a galera quer saber e eu mesmo quero saber, né? Porque eu te conheço, assim, mas eu não conheço muito a fundo a tua história na raiz do TNT, assim. Como é que funcionou a parte de composição da banda, assim? Tu fazia parte do processo de composição das letras também? Ou era mais arranjo? Como é que era essa dinâmica na banda na época do auge lá? Bicho, tem algumas coisas... não sou... Eu acho que, assim, cara, o grande pai dessa parada toda do TNT, que depois se dividiu ao meio e gerou os Cascaveletes, né? Que é uma outra grande banda aqui do Sul, né? Tem uma história legal e tal. Eu acho que o grande cara é, sem dúvida, o Flávio Basso, né? O Júpiter Maçã, que a internet conheceu ele já meio sequelado, assim, cara, mas, pô, eu conheci o cara com 16 anos e o cara era um powerhouse, assim, sabe? O cara era um prodígio, assim, né, cara? Tem até já tem um quê de loucura nele, assim, gurizinho, porque ele achava, tipo, se os Stones fumam cigarro, eu preciso fumar cigarro. Se o Keith Richards gosta de vodka, eu tenho que tomar vodka, entendeu? E uma coisa assim, até do cara acreditar numas invenções da cabeça dele, tipo assim, sabe? Dele ser muito... Pô, o cara andava vestido de Beatle em plena discoteca, assim, sabe? Tipo, recluso ali, tocando guitarra, e ele já tinha 12 músicas escritas, assim, por ele. Só que ele tinha uma coisa estética tão... Ele queria tanto ser que nem os lances que ele curtia, que ele tinha músicas sozinho, feitas por ele, letra e música, mas ele achava legal. Pô, os gringos eram sempre Lennon, McCartney, Jagger e Richard, Lieber e Stoller. Ele disse, eu preciso de um cara para assinar essas músicas comigo. E como, sei lá, o cara era tímido, assim, uma família meio caretona e tal, e não existia um lugar para tu encontrar outros roqueiros, entendeu? O cara era meio que o único, assim. E o guri do apartamento de baixo estava fazendo umas aulas de violão e tal, ele chamou o guri do apartamento de baixo para assinar as músicas junto com ele, assim, entendeu? E aí, que era o Charles Master, né? Que depois veio a ser o baixista e tal. Mas quando eu cheguei, eu comprei um baixo, né? Tipo, eu queria comprar uma guitarra e o Charles disse, pô, por que tu não compra um baixo e entra na nossa banda? Eu disse, o que eu vou comprar baixo para tocar na tua banda? Tá louco? Vou comprar minha guitarra e fazer minha banda, né, cara? Tá louco? E é muito doido, porque eu e o Flávio nascemos no mesmo dia, no mesmo hospital, né? Na mesma maternidade eu nasci, depois se descobriu 2 horas antes dele. E a gente foi se conhecer através do Charles com uns 15 anos, 16, que o Charles era meu colega na escola e vizinho do Flávio. E aí eu fui o primeiro baixista da parada. Teve um cara que chegou antes com o baixo, o Flávio não sabia como é que era, tentou afinar na mesma oitava que a guitarra, estourou a corda, o cara foi embora desesperado, chorando, tinha acabado de ganhar um baixo tonante de Natal e os caras já tinham estragado o baixo dele. E aí eu cheguei na outra semana eu fui ver uma guitarra para comprar e não era legal a guitarra. Eu disse, não vou me atirar assim, vou esperar aparecer uma coisa legal. Aí o Charles apareceu na escola com um anúncio de uma cópia de Rickenbacker da Janine, né? Um Janine RK, que por sinal estava com os trastes arrancados, o cara tinha mais de um baixo e tinha tirado os trastes desse. Ele estava vendendo bem pelo dinheiro que eu tinha, era um baixo lindão, maneiro, né? Eu quisera ter ele até hoje. E aí eu digo, quero saber, vou lá comprar esse baixo, vamos lá conhecer a tua banda lá. E aí eu fui o primeiro baixista, mas eventualmente, sei lá, eles foram ensaiar na praia e meu velho dureza lá não permitiu que eu fosse, me deixou capinando no verão lá no sítio e... Não me lembro exatamente, mas eu acabei saindo da parada bem no momento que eles assinaram com essa Major, né? E o Charles aí assumiu o baixo. E aí o quarteto que eles eram, nessa altura, acaba se dividindo ao meio.
e o Flávio e o outro guitarrista vão formar os Cascaveletes, e sobraram o Charles no baixo e o Felipe Jotes na bateria. Eles precisavam de gente para completar esse time tocando guitarra. Chamaram um cara que costumava operar som para eles e fazer roldagem, que era o Tchê Gomes, né? Meu parceiro de TNT de longa data. E chamaram a mim, que era ex-integrante da banda, assim. Aí eu comprei uma guitarra no crediário, assim, e me juntei a eles. E aí a gente tinha 3 LPs para gravar pela frente, depois desse pau de sebo aí que eles tinham feito, né? Eu não participei do disco coletânea, esse pau de sebo. Então a galera tende a achar que na gênese do TNT eu não estava. Só que eu estava antes do que eles acham que é a gênese, tu me entende? Uhum. E sequer imaginam que eu fui baixista também, né? Que aliás eu adoro. Não sabia. Não sabia mesmo. Eu adoro tocar contrabaixo, tipo assim, sabe? Tem amigos que tocam muito melhor do que eu em todos os estilos de baixo, praias e tal, mas eu fico meio de cara que nunca me chamam para fazer nem... É muito raro que me chamem para fazer, sei lá, uma coisa que eu gosto, e acho muito legal também de ser graxa, de ser produça, né? De fazer a correria. Quando eu fazia trabalho de intérprete em shows gringos ali, eu era também runner, né? Tipo assim... O que um amigo chama de arranjador, tipo, arranja umas Coca-Cola e uns parafusos sextavados para nós aí, sabe? E o nego acha que vai ser uma ofensa me chamar para o baixo ou para graxa, né? Eu ou para graxa. Mas, tipo assim, pô, eu tenho amigos que são graxa na gringa, assim, de coisas gigantes, assim, e pá, o cara é meu herói, o cara tem uma vida incrível, sabe? O cara conheceu o mundo todo, sendo o diretor de palco da Cyndi Lauper, de um outro rapper, do não sei o quê, trabalhou na maior empresa de aluguel de equipe dos States lá, e, sabe, dirigiu o caminhão e tal. É um lance muito a full, cara. Para mim, o cara é um superstar, né? Ele vive a parada. Massa. Né? E todo o trabalho é digno, né, bicho, sabe? E eu, Claro. desde muito cedo, me acostumei com isso, tipo assim, de diversificar minhas atividades, de consertar instrumento, de dar aula, de não sei o quê, porque foi uma questão de sobrevivência, assim. Mas eu curto demais. A coisa de marcenaria, né, de mexer com madeira e fazer coisas e tal, eu acho muito legal. O negócio é que tu estava respirando a música naquele tempo, independente Mas eu da acabei forma que não fosse, respondendo né? a pergunta. Na onda das composições, eu acho que o Flávio foi o grande responsável. E o Charles botou uma na roda, que foi o que fez a banda estourar. Aquele Quando Eu Te Vi Comendo Batatinha, entra nessa, né? Uma música bem pueril, né? Bem pueril, assim, e que na produção lá o produtor encheu de palminha eletrônica e quase não tem guitarra nessa primeira coletânea, né? E o Flávio estava cantando uma mais folkzinha com gaita de boca do outro lado do disco ali e tal. E a gravadora achou lindo aquela coisa do Charles pequenininho, cantando bem agudo, berrado, e a música cheia de palminha eletrônica, e disseram, o caminho é esse aqui. E o Flávio meio que viu, tipo assim, não, erraram, o caminho não é esse, entendeu? Eu que sou o cara, esse cara eu botei só para assinar as músicas comigo, e vocês estão achando que... E eu acho que por isso que ele eventualmente se desliga do lance, é muito louco, tipo assim, tu tá com um bilhete premiado da Mega Sena acumulado e diz assim, não, faz o seguinte, fica com esse pra ti que eu vou ali na lotérica apostar de novo, que eu acho que é mais ou menos o que ele fez. E o cara foi lá e apostou e ganhou de novo, entendeu? É muito doido, assim, né? Enfim, esse cara não tá mais com a gente, infelizmente, né? Sim. Saudoso Flávio Basso, Júpiter, maçã, Júpiter Apple. Mas aí, de repente, a gente se vê numa situação em que não tem mais o Flávio e a gente tem que compor, né, bicho? E o Tchê e o Charles fizeram a maioria das coisas, mas eu participei bastante, assim. Tipo, tem coisas que são assinadas por mim, tem música ali que é praticamente minha, mas que eu assino em parceria com um deles. Tem músicas que os 3 assinam. E mais tarde, nos Cowboys Espirituais, ali depois do final do TNT, foi uma banda que também chegou a assinar com a Trama e ser promovida no Brasil todo ali, né? Com 2 grandes mestres aqui, o Júlio Reni e o Frank Jorge, que são os puta compositores e tal. Os caras botaram uma pilha que eu tinha que ter uma música minha e tal. E eu fui botando coisas na roda e dizendo, mas isso aqui é muito ruim, isso aqui é manjado, paca. E os 2 caras, não, isso aí é bom, cara, vai em frente e tal, sabe? Porque eu tenho uma tendência a achar que aquilo ali, não, isso aqui não, essa música não era, amassa o papel e joga fora. E pelo simples fato dos caras estarem empilhando e dizendo que eu deveria, não, isso tá ótimo, vai em frente, que tu vai botar depois. Eu digo, quem sabe aqui. E a gente gravou uma música ali que é minha letra e música, né, de minha autoria, e hoje em dia, depois do TNT, numa volta em 2003, um DVD fez cover dos Cowboys Espirituais. É muito louco, porque eu estava tocando cover de mim mesmo, né, o TNT estava fazendo um cover dos Cowboys Espirituais, e eu era guitarrista de ambas as bandas, assim, né, e a música era minha também, né, mas é uma das que mais pega em shows e coisas, assim, talvez seja um dos maiores clássicos do rock gaúcho, mesmo tendo sido feita depois do final do TNT, né? Um lance muito louco, assim, as pessoas associam com o TNT.
que é o mundo é maior que o teu quarto, né? Que tem tudo a ver com esses tempos pandêmicos. Agora o mundo é o quarto, a sala e a área de serviço. E agora que a galera viu que é importante ter um quarto de qualidade. Também, é verdade. Cara, duas coisas. Uma, talvez eu vá ter que dar uma saída aqui rápida, mas se der tempo eu volto daí para voltar aqui pro podcast. Porque eu tô trabalhando nesse exato momento e aproveitando para gravar. Cara, por um acaso, era uma dúvida que eu tenho assim já há um tempão. Porque naquela época, pô, tem várias variações do TNT, né? Daí veio os Cascaveletes, depois no final ali de tudo, veio aquela reunião ali de Tenente Cascavel, né? E o Tara na Tiriça tinha alguma coisa a ver, porque era sempre TNT, sempre teve essa jogada dos nomes, assim, entendeu? Teve alguma coisa, será, a ver com esse TNT ou não? Cara, porra, bicho, eu assisti o Taranatiris, assim, eu tava começando sei lá, acho que sabia fazer uns gavetões, assim, no violão, assim, e os caras chegaram na praia, né, em Capão da Canoa, assim, e, tipo, pô, Porto Alegre tá longe da praia, tem toda essa onda, tipo, vamos pra, né, uma cidadezinha litorânea ali e tal, e os caras chegaram no meio da pracinha do lance, no centro, assim, e não sabia, né, ia ter show dos Pintos, assim, e o cara com um super stack de guitarra, assim, e cara, explosão, sabe, luz, tipo, os negros tocando muito, assim, né, cara, Marcelo Truda, né, um cara genial, um grande amigo hoje, assim, mas eu assisti os caras ali, né, bicho, e aí mais tarde, ou no dia seguinte, eu passei ali pelo fliperama e vi o Marcelo Truda jogando numa máquina ali, e, tipo, eu não acreditei, sabe, que aquele semideus era uma pessoa normal que estava ali jogando num arcade ali, assim, sabe? Tipo assim, caralho, olha o cara aquele, bicho, eu não creio, sabe? E depois eu contei isso pra ele, o cara deu muita risada, assim, né? Mas os caras eram incríveis, né, cara? Os caras mandavam muito. Eles são uma geração um pouquinho antes da minha, e a gente era uns punk, assim, aprendendo a espancar 3 acordes, e os caras já tinham toda uma onda, né, cara? Não só eles, mas os garotos da rua também. A gente tinha uma diferença de idade pequena, que foram nossos colegas de gravadora, são os caras que são os puta mestre, né, cara? Os dois, o falecido Bebeco Garcia e Justino Vasconcelos, são os monstros guitarristas, assim, eu sempre fui muito fã, assim, sempre curti demais ver. Mas não, o Taranatiris, a questão da nomenclatura ali não tem a ver. Mas é muito louco que tem um gap de poucos anos de diferença de idade, mas rolou dos caras tá mandando muito e eu ser uma criança olhando aquilo embasbacado, assim. E aquilo foi uma coisa inesquecível para mim, assim, né? O TNT, então, não veio dessa inspiração, assim, de nome do TNT, do Taranatiris? Não, é uma mera coincidência, Mas legal, porque sempre eu pensava assim, tipo, no meu instinto eu linkava, sabe, pô, TNT, Taranatiris, depois, lógico, veio Tenente Cascavel, já dava para entender o porquê das coisas e tal, mas eu fiquei pensando se tinha algum resquício, alguma coisa nesse... Cara, é legal sacar que, tipo assim, ó, o Tenente Cascavel veio bem depois de tudo isso, assim, né? Depois de algumas tentativas, inclusive, de juntar os Cascaveletes e de juntar o TNT, né? Em 2003 teve esse DVD do TNT ao vivo ali e tal, foi uma tentativa de reunir a banda e acabou não rolando, não Teve durou. Um CD também, né? Teve um por todos e todos por um. Mas esse é do Charles. Ah, desculpa, é verdade, não, teve é verdade. O CD. É um CD do TNT que eu não participo. É verdade, tem um CD do TNT que eu não participo. Foi a primeira vez que eu digo, agora deu, assim, larguei, porque eu passei por tudo. Eu acho que eles assim. fizeram até em trio, né, esse CD. Charles, o Tchê e o Fábio Lee, é verdade. Sim. Mas aí, depois de muitas tentativas de não ter rolado nem os Cascaveletes, nem o TNT, e tinha uma galera que se dava bem, rolava som pelos bares e coisa, tipo, né? Eu eventualmente chamava o álbum para tocar baixo em alguma parada minha ali e tal. E tipo, pô, eu curto os caras, a gente rola som de boa. A gente tem esse repertório na mão, sabe? Nós fomos os integrantes de 2 bandas seminais aí da parada, importantes historicamente ali e tal, que por sua vez saíram de uma única banda, né? Então essa banda que gerou 2, por que não pegar essas 2 e fazer uma? Já que não rolou com as divas no vocal ali, vamos cantar nós, né? Sim. E aí a gente juntou a galera que era mais da cozinha das bandas, né? Mais os instrumentistas, e cada um cantava 2, 3, assim. E, pô, fizemos muitos shows incríveis, assim, né, cara? Foi muito astral, foi muito legal. Agora não estou mais junto com os Tenentes Cascavel ali, mas imagino que eles sigam tocando eventualmente quando isso voltar a acontecer, né? Acho que sim. O Pablo até participou de um festival que foi o Ney Vansória, né? Que
que organizou o... Como é que era o nome? Festival do Rock Gaúcho. Rock Gaúcho. Teve uns 3 anos. Isso, Festival do Rock Gaúcho. Lá no... que legal. Ô, meu, eu vou ter que atender ali o... Vai lá. Vai cara lá, que chegou, bicho. mas Vai eu lá. tô extremamente frustrado, porque o Pablo sabe o quanto eu tenho perguntas pra te fazer aí. Que legal, Se Deus que quiser, eu legal. volto rápido. Não, tranquilo, vai lá. Cara, valeu, brigadão, vambora. Ô, Petraco, o negócio é o seguinte, cara. Eu lembro de uma parada que eu li na... Cara, eu acho que foi no Orkut, cara, alguns anos atrás, não tenho certeza, mas tu vai poder contar pra nós. A história de uma Les Paul que tu tem aí. Essa história é massa tu contar pra galera. Você sabe que eu tava pensando, tem algumas guitarras aqui que tem histórias interessantes, assim. Eu tenho uma Mustang 65, né? Tem essa Les Paul, que ela é 72, reedição da 54. E tem uma Ibanez Stallman também, da época do grunge, né? Que tipo, a Ibanez meio que perdeu para as Fender antigas, todo mundo só queria Fender antiga, e eles rapidamente desenharam no Japão uma guitarra toda baseada em Fender Vintage, assim, que é essa Ibanez Stallman, tem 3 lipsticks, e é praticamente a minha única Stratocaster, eu nunca tive uma Stratocaster na vida, né? Não sei, por obra do acaso, em grande parte, assim, eu nunca toquei de Stratocaster, assim, nunca tive uma, né? A guitarra mais popular que existe. Mas essa é uma guitarra, essa Ibanez, que tem 3 lipsticks, ela tem uma configuração, claro, uma chave de 5 posições e 3 captadores, então quando eu quero aquele som do chimbinha, né, que o Bebeco Garcia chamava de quarta marcha, né, que é o som da música gauchesca também, né? A Stratocaster da música gauchesca, ela já vem colada ali com Super Wonder, né, bicho? Não precisa de ampli, né? Só manda um sinalzinho. Teve caras que colaram a chave naquela quarta posição ali para ficar só no som do chimbinha, assim, né? O Bebeco Garcia dizia assim, ó, o câmbio de 5 marchas não é necessário, até por só quem usa a quarta marcha é o, sei lá, né, o Lulu Santos, o chimbinha e o Mark Knopfler. Tipo assim, muito é um bom, som muito clássico, bom. né? Mas, cara, essa Les Paul, bicho, a galera, eu sempre digo o seguinte, cara, essa é uma custom, né, réplica da 54, então ela tem P90s, que é uma coisa que hoje em dia a galera sabe o valor de um captador desses e tal, mas eu adquiri uma guitarra com P90 em 1989, e o cara tinha dificuldade de vender a guitarra porque todo mundo achava muito estranho aqueles captadores, o cara dizia, não, mas isso aqui não é uma Gibson, eu nunca vi, isso aqui foi mexido. Nossa Senhora. Cara, raciocina. Eu pensei, pô, um humbucker é maior que um P90. Se ela tivesse sido mexida e tivessem diminuído as cavidades, ia ter alguma marquinha, tu bota contra a luz, tu vê que foi fechado ali. Aí eu digo, não, cara, essa guitarra foi feita de fábrica com esses captadores. Não sei o que eles são, mas ela é uma Gibson. E o mais louco é o seguinte, o cara tinha anunciado ela por $1.700. A guitarra era do pai dele que fazia baile pelo interior aí, né? Por muitos anos. A guitarra tava sovada, bicho. Tinha uma tarraxa quebrada. Isso foi em 89. Ela tava com uma tarraxa quebrada, ela tava um birimbau, bicho. E o cara disse, não, eu empresto pro meu guitarrista tocar slide. O cara botou um jogo de terceira revestida, deve ser 12 na guitarra, e afinou em Mi aberto, assim. E afinou em Mi aberto. E ela tava um birimbau. O cara usava só para tocar um slide, assim, né? Tipo, era emprestado. E o cara disse, não, o meu lance é baixo e tal, eu quero comprar um baixo bom. Eu fui lá naquela época, cara, tu viu um anúncio de uma Gibson, tu fazia de conta que tu queria comprar só para ir lá ver. Entendeu? É uma lenda, o cara vê uma Gibson 89, né? Imagina só, né? Lá olhar uma Gibson, cara, eu vi uma Gibson hoje, entendeu? Tipo assim, a coisa mais incrível que já me aconteceu foi ter ido ver uma Gibson. E aí eu, cara, $1.700, o que tu quer? Eu quero comprar um baixo bom. E o Charles tinha acabado de recuperar o primeiro baixo dele, que era um Pivey, bem maneiro, aquele T40, que tinha sido roubado há anos atrás. Ele eventualmente achou. Só que quando ele achou o Pivey T40, ele já tinha um Alembic, um Hofner Beetle, um Precision Vintage, um Jazz Vintage. Entendeu? O cara, tipo, tinha ali um Pivey violento e veio aquele Pivey ali, estava ali sobrando, e ele precisava trocar de carro, precisava trocar o Fuca que ele tinha por um Voyage, ele precisava de $600 no cash naquele dia. Eu disse, Charles, eu tenho $600 aqui, pô, baixo lindão com case, o cara que ficou com esse baixo tem ele até hoje, adora, um baixo é maravilhoso, na real, novinho, e a guitarra estava toda torta, toda ferrada, sem o case original, com a tarraxa quebrada, os trastes tudo gasto, o cara estava demolida a guitarra, assim, e o cara saiu rindo de mim, porque eu dei um baixo novinho para ele, com case de plástico injetado, assim, e ele me deu aquele pedaço de pau que ninguém sabia se era Gibson mesmo, né? E tava toda ferrada. Mas a verdade é que eu comprei uma Les Paul Custom Black Beauty de P90 por $600. Que loucura, né, velho?
Pensar que em 89 a galera não sabia que era um P90, olhava aquilo, parecia uma coisa meio... É verdade, não existe. é verdade. Mas aí isso lindo, gerou um hype na internet ali, claro, num círculo ínfimo, só no meio dos guitarristas, dos grupos de guitarra do Orkut, a galera dizia, pá, aquela Les Paul do Petraco, a Les Paul do Petraco, a Les Paul do Petraco. Cara, e agora quando vem essas tribute, essas moderninhas, despojada, que meus parceiros têm aqui e tal, pô, essas guitarras passam por um luthier digital, né, cara? Black Machine, aquele, que joga um laser e vem um CNC, uma máquina computadorizada e deixa ela com uma mecânica bizarra. As guitarras são muito boas de tocar. Sim, e a minha Les Paul é toda ferrada, os cantos dos trastes, machucava a mão, eu fui ali, dei uma lixadinha. Sim, sim. Sabe? Tipo assim, o cara quando trocou os trastes perdeu umas lascas da escala, mas são coisas que tu não vê, tem que fazer umas fotos macro, assim, pra mostrar pros caras, gurizada, parem de pirar na minha guitarra, que a minha guitarra é toda podre. Essas que tem agora, de 1999, são muito melhor, saca? Mas o que faz o valor dela ser grande é a história, né? Não é nem ela em si. É muito louco, bicho. É isso aí. É muito louco. Com certeza. É muito louco. Ela poderia nem afinar direito. Com certeza a galera ia falar do mesmo jeito. Eu te entendo. A história por trás da guitarra é sensacional. Eu lembro quando eu li isso, eu fiquei, caralho, o cara deu um baixo meio esquisito por uma guitarra que o cara nem valor dava, né, cara? Muito, muito engraçado isso. E qual é a história das outras guitarras que tu tem, que tu falou? Cara, essa Ibanez Stallman também tem uma história incrível, que é o seguinte, cara, eu tive uma emprestada uma época ali nos Cowboys Espirituais, estava gravando o segundo disco dos Cowboys Espirituais, que é meio obscuro ali, o disco foi lançado e a gravadora faliu, aquelas coisas, né, chama Deluxe. Sim. É bem bacana esse disco, eu gosto muito, tem coisas bem legais. E eu estava com uma emprestada de uma amiga que tinha ido dar uma volta nos Estados Unidos, eu costumava dar aula para ela e tal, e ela comprou porque era barata. Essa guitarra tinha originalmente corpo de MDF, e eu não tenho nada contra, ela soava super bem com aquele... Eles chamam de Resin Cast, e eles não dizem, mas é MDF de Alder, é farelo de Alder com cola, né? Tipo assim, e a guitarra funcionava perfeitamente bem, tinha um sonzão made in Japan, o braço de maple, escala de rosewood, tarraxinha goto, alavanquinha, tudo top, assim, né? Aquela baita, só que eles economizaram ali e tal, né? Então, essa guitarra feita às pressas para ser uma guitarra tipo retrô, assim. E eu tive essa emprestada e comecei a curtir ela, comecei a gostar da guitarra e praticamente usei nesse disco inteiro. Fiz uns poucos overdubs com a minha Les Paul e quase todo, e acho que todo o resto do disco é gravado com ela, assim, de guitarra elétrica ali, é isso, né? E aí essa guria eventualmente voltou dos States e disse, olha, eu vou em definitivo morar nos States, eu vou deixar a guitarra com meu sobrinho e eu quero a guitarra de volta. Eu disse, paciência, eu vou achar uma para mim. Era uma guitarra de baixo custo, tinha em tudo que é loja, era bem popular, assim, eu vou achar uma, não dá nada. E fiquei procurando por anos, quem tinha a guitarra não, sei lá, não aparecia, não achei mais quem tivesse, não sei onde elas foram parar, mas não tem mais nas lojas, saiu de linha, e eu não consigo achar uma Ibanez Stallman para mim, né? Paciência. E se passam vários anos. Quando vê, chega o Vander Wildner, né? Vindo de São Paulo, trazendo uma. Sabe, entrei na loja, achei, estava barata, achei legal, comprei. E eu, putz, o cara não sabe nem o que é, achou uma. E eu que estou há anos procurando, não acho. Que merda, né, cara? Paciência, né? A vida é injusta mesmo. Fazer o quê? Vamos em frente. Aí um dia o meu piá mais velho, o Pedrão, que é batera também, né? Ele é multi-instrumentista, mas é baterista. Disse, eu estou fazendo um sub pro Vander Wildner na batera, ali no teatro aqui perto de casa, na República ali, né? E se tu não quer ir lá assistir e tal, eu digo, pô, legal, vamos. Aí eu cheguei lá, o Vander estava com uma Zaganin, do mesmo esquema de cores da Talman, que era um white, assim, um begezinho, queimadinho, com escudo vermelho, né? O famoso escudo salamito. E ele foi lá e descolou uma guitarra do Zaganin com o mesmo esquema de cores da Talman, mas eu olhei e disse, cara, mano, aquilo ali não é a Talman, né, cara? Cheguei perto, depois do show, eu disse, e aí, Vander, guitarra nova, que legal, hein? Anos depois, né? Pô, e a Ibanez aquela? Ele disse, aquela lá, o cara disse que não tem conserto, bicho. Tipo, o luthier condenou, assim, sabe? Aquela não vai mais. Eu digo, mas, cara, deixa eu dar uma olhada nela. Cara, realmente, o corpo de MDF ali na junta do corpo com o braço, ele estava moído, e ele é redondinho ali, não tem nem como tu sargentear, eu tentei colar e colapsou de novo, entendeu? Pode crer. E a gente fez o seguinte, a gente botou na ponta do lápis, quanto é que vale uma Ibanez Stallman hoje? Vimos no eBay ali, para trazer aqui, chegaria no Brasil por tanto. Bom, mas essa guitarra vai precisar de um corpo novo. Quanto é que custa um corpo? Subtrai. A ponte estava toda podre de ferrugem, de suor e baba de punk ali, cerveja. Desconta uma ponte. Quanto vale uma ponte? Tanto. Desconto. Precisa trocar traço. Quanto vale isso? Tanto. Precisa refazer a elétrica. Quanto é esse serviço? Tanto. Fomos subtraindo do valor da guitarra e chegamos em R$250. E aí, na época, 250 era uns 500 hoje, né? Vamos dizer assim.
E aí o Vander disse assim, cara, eu tava com pena de botar no lixo essa guitarra, entendeu? Ela tava lá tirada no quartinho da empregada, assim, se tu me dá os 250, eu vou te passar ela com prazer. Aí eu mandei para um super amigo aqui, que é o Alessandro Osório, um baita luthier aqui de Pelotas, né? E o cara fez um corpinho de marupá nela, uma réplica, assim. Eu disse, não, você não gastar. A ponte eu desemperrei o que precisa desemperrar. Por exemplo, o carrinho anda para frente e para trás, sobe e desce, né? Então tu regula a altura e entonação. Mas o plate de cima da ponte e o bloco, que originalmente tu poderia desaparafusar um do outro, separar, eles nunca mais vão ser separados, porque os parafusos apodreceram ali, entendeu? Eu quero sair, tu vai querer trocar a ponte? Eu disse, cara, ela funciona? Dá para usar? Ele dá, só não dá para desmontar o plate do bloco. Eu disse, tá, mas para que eu vou querer desmontar o plate do bloco, entendeu? Então ela tá com essa ponte original que por baixo ela estava apodrecida, assim, mas enfim, a gente deu uma escova ali, botou um óleo, fez os carrinhos funcionarem, subirem e descerem, e ela está funcionando. E louco é o seguinte, que aquela que eu tive emprestada lá no início, ela era preta com escudo creme, que era uma das cores. A outra opção de cor era creme com escudo vermelho. E aí, a que eu descolei era creme com escudo vermelho. Aí o Osório me perguntou, tu vai querer que cor? Aquele branquinho queimado, aquele cremezinho? Eu pensei de, cara, quer saber, em homenagem àquela primeira que eu tive emprestada, vamos pintar ela de preto, né? Porque aí ela vai ficar num esquema de cores único, que nunca existiu o corpo preto com escudo vermelho, né? E é assim que ela é até hoje. E o cara me fez numa meio de patrocínio, que é um amigão meu, enfim, eu divulgo o trabalho dele, o Alessandro Osório, de Pelotas, o cara é um luthier incrível, assim. E o cara fez a elétrica, trocou os trastes, fez um corpo, fez tudo, pintou e me cobrou 150. Então eu paguei quanto nela? 400. A guitarra custou R$400. Ela tá aqui pertinho de mim. Ah, mandei. Vou mostrar ela para vocês. Aqui onde tem Wi-Fi, não tem amplificador e as coisas todas e tal. Não, mas vocês precisam ver. Ah, cara, que legal. Eu nunca tinha visto esse modelo de guitarra. Uma chave de 5 posições. Cara, essa curva aqui é um meio termo entre uma Strat e uma Tele, né? Exatamente entre uma Tele e uma Strat. Essa aqui de baixo é de Jaguar Jazz Master, essa pontinha aqui, ó. Total. Essa curva aqui de cima é da Fender Mustang, né? Esse contour aqui é da Strato. Esse plate aqui é uma mistura da Tele com a Strato, né? Bah, que loucura isso. E a mão é um visual meio japa, meio samurai, assim, né? Eu acho que tem uma coisa japonesa, assim, linda também, total, né, bicho? Total. Muito e massa. Ela tem um maple figurado aqui atrás do braço, um ligeiro bird's eye, assim, que talvez vocês não precisem de ver. Mas é um maple animal e um super rosewood aqui na frente, uns trastes a full que o cara botou. E se tu olhar a escala dela contra a luz, ainda dá para ver as marcas aqui onde o Vander fazia só um dó e um sol de gavetão ali, não cortava as unhas, fez aqueles clássicos buraquinhos. Sacou? Caralho, ainda tem aqui velho. a marca das unhas do Vander aqui. Pô, eu amo essa guitarra. Sacou? Que massa, é uma história cool, né? Bah, demais, muito massa. Eu passei muito tempo procurando. Modelo, cara. É pouco conhecido, cara. Agora eu descobri um perfil no Instagram ali que o cara só posta Ibanez Talman. Depois ela foi reeditada em outras configurações. Tem uma com uma configuração bem de teleca mesmo, com escudo de tele, picape de tele, ponte de tele no shape de uma Talman, assim. São umas guitarrinhas incríveis, cara. São muito legais. E esses capos da Lipsticks, eles têm uma pegada de single coil mesmo, assim, de extrato? Cara, é muito louco, cara. Eles têm um amigão meu, o Guto Vig, de São Paulo, que disse, essa guitarra é muito legal, só tive que trocar os captadores que eu achei um lixo, cara. Eu disse assim, cara, sério, bicho? Tu vê que uma coisa é doida, assim, né? Eu sempre usei eles de boa e, cara, ela tem ganho super baixo, saca? Ela tem uma tendência a não saturar. O ampli que tu bota a Les Paul e ele racha assim, quando tu bota ela, ele fica cleanzão. Sim. Mas eu já enchi ela de drive fuzz, assim, e também fica bem maneiro. Como, aliás, uma Stratocaster, né, cara? A especialidade da Stratocaster seria o som limpo, mas olha o que é uma Stratocaster com fuzz. Vai longe no peso, assim, né? Faz tudo, né? Tudo. E ela tem a versatilidade de uma Stratocaster. E é muito legal para essas gigs de roubada no interior, tu não sabe no que tu vai plugar, porque tu tem todo um espectro de frequências ali que tu pode ir, desde do mais grave até mais agudo. Teve uma gig esses tempos, cara, que o cara botou na roda um amplificador horroroso, transistorizado nacional, que eu sempre ouvi a galera falar mal, mas nunca tive a oportunidade de cruzar um por aí, que é o tal do Meteoro Nitros,
que era sinônimo sim. de amp ruim, né? Nossa Só que Senhora. esse cara devia estar enterrado no pátio há uns 10 anos, assim, cara. O potenciômetro que não estava quebrado estava emperrado. E o amplificador não tinha nada de agudo, bicho. O amplificador não tinha nada de agudo. E eu estava com essa guitarra, viajando de busão de linha com essa guitarra, e ali no cutaway dela eu encaixava um TS-like ali, né? Um drivezinho, 2 cabinhos, um slide, um capotraste e vambora, entendeu? Sim. Aí eu chego lá, cara, o amplificador não tinha agudo nenhum, bicho, tá? E a ideia era usar o overdrive para solar, eventualmente ligar o overdrive, né? Na hora dos solos, para ter um boost de volume e tal. Mas o negócio era tão ruim de agudo que o que eu fiz? Eu liguei o drive o tempo inteiro e puxei a tonalidade no drive toda pro agudo. Né, no drive, deixei ele ligado o tempo inteiro, né? E eu usei a guitarra só na posição da ponte e na quarta marcha, o show inteiro. Eventualmente indo para o meio, não fui do captador de grave, entendeu? E para solar eu usava o controle de volume. Sim. Né? E para dar o boost eu usava o controle de volume. Tá feita a gig, já veio o agudo no amp, entendeu? Já veio aquilo que estava faltando. E aí, quando terminou a gig, assim, um amigo local lá, guitarrista, não, esse era um cara que eu nem conhecia, pintou lá na hora, assim. E o cara chegou pro contratante e disse assim, cara, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Para fazer para vocês, estava eu e o contratante local que botou isso sempre na roda, né? A primeira pergunta é para ti, pro contratante. Como é que tu bota um amp desses para esse homem tocar, tipo assim, né? Que cara de pau é tua, botar um amplificador podre desse pro cara tocar. E a pergunta pro Petraca é a seguinte, como é que tu conseguiu tirar som dessa bosta, entendeu? Muito bom, muito bom. Nesses casos é bom ter o equalizer da Boss junto, né, cara? Salva a vida. É uma super ferramenta. Faz muita coisa, faz muita coisa. Esse é o tipo de situação clássica que um equalizer salva, né? Porque, cara, não... Salvaria, tu fez milagre mesmo, né? A tua ideia de usar o ganho no knob e deixou o talo, o tone do pedal no talo. Foi a salvação, porque não tem que fazer um ampli desses, tá ligado? Se for usar Fiquei só nas posições mais agudas da guitarra também, né? Isso também, sim. E veio aquele brilhão, veio aquele agudão, coisa mais linda, parece que tá quebrando vidro, assim, saca? O cara disse, como é que tá saindo isso desse amp aí, cara, saca? Sim, imagina. Eu acho que é nas ruins que o cara aprende, né, bicho? Mas mar calmo não faz marinheiro bom. Exatamente. Com certeza. Tem que apanhar um pouco pra se virar, né? É isso, fazer o quê? Te vira, isso aí que faz o cara aprender, com certeza. Muito massa. Cara, olha só, o Léo tem alguma pergunta aí, Léo? Eu queria te perguntar qual é as tuas referências atualmente, o que faz tu pirar a cabeça hoje em dia? De música, assim? Cara, é uma boa pergunta, bicho. Eu tenho uma tendência a ficar ouvindo coisa velha, cada vez mais velha. Eu vou indo cada vez mais pro passado, assim, entendeu? Na real, tipo, eu curto música bluegrass, né? Canto e acústico tradicional, eu curto blues rural de raiz, eu curto hard rock, eu curto samba, choro, música erudita, saca? Não, música para mim é música pop, até funk carioca, pode dizer o que quiser. Tem um cara que é bem envolvido com o bluegrass, né? Eu já te vi tocando com aquele teu projeto uma vez na rua, lá em Porto e tal. Pra galera que não manja, explica bem o que é o estilo bluegrass, assim, pra galera sacar legal, que daí todo mundo te manja. Certo, bicho. Certo. Ele é meio que um predecessor da música country que a gente conhece hoje em dia, né? E o diferencial dele é que ele só usa instrumentos acústicos, não usa bateria e não usa piano, né? Então, ele evoluiu do que se costumava chamar de old-time music, né? Ou de string bands, bandas de cordas, porque, tipo, eventualmente um contrabaixo fazia o papel do bumbo, o bandolim, que é o que eu toco no Conjunto Bluegrass Porto Alegrense, faz o papel da caixa, né? E, eventualmente, os outros instrumentos, banjo e violão, podem fazer o papel dos pratos, vamos dizer assim, né? E subdividindo isso, mas tu tem um pum-tchá, que é feito pelo baixo e pelo bandolim. Então é um super orgulho dos caras que tocam isso, do cara, os 4, 5 juntos serem um bom baterista, né? Tocarem cravadinho, assim, né? E tem aquelas coisas mega rápidas e tal, e eu que nunca fui um cara muito técnico, virtuosístico, assim, ali apanhei um bocado, apanho até hoje. Mas é bacana, é importante, né? Até para desenvolver isso aí. O bandolim é palheta mesmo, é flat pick para cima e para baixo, é alternada, a full, assim, né? Tem até alguma coisa meio sweeping ali, se é que eu sei do que eu estou falando. E foi o que fez eu ter que me puxar e me mover um pouquinho a mão direita, assim, mas eu ainda sou muito deficiente, assim, eu precisava me dedicar mais a isso, assim. Mas é um lance sensacional, é uma coisa que está no inconsciente coletivo de todo mundo, né, cara? Tu começa a ver uma banda de bluegrass tocar com banjo, pô, todo mundo já ouviu isso. Só que as pessoas não sacam que isso se chama bluegrass. Principalmente em filme, né, rola?
Também, Né? E, aliás, de tempos em tempos, um filme é responsável por colocar de volta a música bluegrass nas paradas, assim, né? Lá nas antigas teve o Bonnie and Clyde, original em preto e branco, que tinha a trilha dos pioneiros do bluegrass, né? Flatt and Scruggs e tal. Um casal de assaltantes ali, Sim. fuga e tiroteio e o banjo comendo naquela polvadeira, assim, né? E, eventualmente, depois teve o Deliverance, aquele amargo pesadelo, que é os caras descendo o rio de canoa, que tem o clássico duelo de banjo, aquele duelo em banjos, né? O tararão, down, 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 com o Burt Reynolds e tal. E mais tarde, depois vai aparecer o E aí, irmão, cadê você, né? Que foi outro aí, que um George Clooney e tal, uma super comédia bacana demais, meio inspirada na Ilíada de Homero ali e tal. Tudo com música bluegrass bem de raiz, assim. E a coisa tá sempre... Todo mundo conhece, né? A gente mesmo demorou muito para saber que isso se chamava bluegrass, né? E num tempo de Google, palavras-chave são uma coisa fundamental para tu achar uma determinada coisa. Se tu buscar country music, tu não vai achar bluegrass, tu vai achar country music, né? E as pessoas acham que o nosso nome, que o nome do nosso quarteto, agora tá virando quinteto até, acham que o nosso nome é bluegrass. Os caras dizem assim, a bluegrass... Né? Anuncio-se com vocês a banda Bluegrass, tipo assim, é que nem tu dizer com vocês a banda de rock. Banda rock. A banda rock. Com vocês o grupo Pagode, né? Tipo assim. Porque é bem específico, né? Se tu vai botar country, tu vai achar A gente country. sempre diz, e a gente sempre diz, pô, se tu buscar Bluegrass no Google, tu não vai nos encontrar. Não que tu não deva fazer isso, até tu deve para encontrar uns bluegrass bons de verdade. Mas se tu buscar conjunto bluegrass porto-alegrense, tu nos encontra, né? Conjunto é uma palavra que se usa no inglês americano para denominar música mexicana, né? Conjunto music, né? Existe esse termo. We play conjunto music, que é uma música típica mexicana, assim. Então essa associação das palavras conjunto e bluegrass só vai encontrar no nosso quartetinho aqui, entendeu? Ou Bluegrass Porto Alegrense também. O nosso nome oficial é comprido, né? Conjunto Bluegrass Porto Alegrense. Tem que usar só a sigla. CBPA. CBPA. Ou @BluegrassPoa. Nas redes, @BluegrassPoa, né? Bluegrass é tudo junto, né? Mas teve uns caras do baile aqui que a minha mãe ia dançar em bailes clássicos aqui de Porto Alegre com meu pai, quando eu estava nascendo. Teve um conjunto aqui que era muito famoso, que era o Conjunto Melódico Norberto Baldalf. Nossa Senhora. Né? Quando eu estava nascendo. Os caras eram os kids, assim, né, cara? Os caras eram os reis da parada, assim, eram os top, assim, da cidade. E o nome deles, Conjunto Melódico Norberto Baldalf, acho que tem 2 F, tem uma letra a mais do que Conjunto Bluegrass Porto Alegrense. Eu disse, cara, se os caras com uma letra a mais conseguiram ser famosos, né, a gente vai ter que conseguir também. Né? Vai dar um jeito. A gente tem uma letra a menos que eles. Massa isso. Cara, que legal essa parada que tu falou, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, foi uma coincidência tu falar sobre isso, porque há poucos dias eu estava dando uma pesquisada sobre essa coisa das frequências, por exemplo, do violão, né? Porque o violão... Por isso que é tão comum o cara ver, assim, uma gig ou alguém tocando, assim, violão e voz só, porque o violão tem um espectro de frequências que abrange tudo isso, né? Se tu souber tocar da forma certa, ele faz o papel do bumbo, do baixo, da caixa, dependendo de como tu fizer o groove, as frequências de agudo chega no chimbal de uma banda, tá ligado ali? Então, por isso que é tão legal e tão envolvente tu ver alguém tocar um instrumento acústico no violão, porque ele abrange as frequências que uma banda quase abrange, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma banda de bolso. Total, eu tava me perguntando por que o cara vê pouca gente fazer gig com guitarra e voz, sabe? Eu gostei de fazer, mas eu sei que não funciona tão bem. Daí eu comecei a entender, por causa das frequências, né, cara? Porque tem muito médio na guitarra, não tem tanto grave e tanto aquele brilho do violão, né? Então fica uma coisa que fica vazio. Da caixa, né? Do chique da caixa e do do chocalho. Total. E quando tu falou essa formação do bluegrass com o baixo do bumbo, o banjo na caixa, tu falou, né? O bandolim na caixa. O bandolim faz todo sentido. Por isso que, às vezes, tu tá ali, aí tu ouve aquele... Aí tu vê, tipo assim, não tem ninguém batucando nada, mas o groove tá todo ali e tu não consegue deixar de balançar a cabeça, assim. E, cara, como é louco esse negócio de frequência, te pega no teu emocional sem tu nem perceber, né? Sem dúvida. Muito legal. Eu ia dizer alguma coisa que me fugiu aqui agora, é tanto assunto, né, cara? Eu costumo dizer que a gente podia fazer um programa semanal aqui, eu ia encher o saco das pessoas falando coisas aqui. Mas vou fazer mais outras vezes. Mas
o violão, às vezes, ele chega a ser até inconveniente numa gravação. Se tu tem um bom violão de caixa grande e tu vai gravar com banda, tu vai ter que cortar as frequências graves, né? Certeza, né? Sim. Não é por nada que os violões pequenos fazem sucesso. E aquela afinação Nashville Tuning, não sei se tu manja. Por nome, não. Que é o seguinte, que são só as cordas oitavadas de um violão de 12, né? Tu fica com ela é mi, si, sol, ré, lá, mi, tu toca ela normal, mas o mizinho e o si são normais e o sol é uma 09 arrochada em sol agudo, e daí pra frente, assim. Pode crer. Isso é um truque de estúdio muito confirmado, foi usado no Hey You, do Pink Floyd, no Wild Horses, dos Stones, porque tu cria um violão que, além dele ter uns uníssonos ali, que dá um corozinho bonito, tu cria um violão que é só frequência aguda, entendeu? Então tu joga ele lá pra pontinha, tu sai do meio do espectro, tu libera espaço na gravação. É um puta gol essa parada. E tem várias maneiras de utilizar ele. Tu pode dobrar ele com um violão normal e fazer um violão de 12 estéreo, né? Com as cordas agudas de um lado e as normais do outro, né? Eu já fiz uma guitarra de 12 assim numa gravação. O Mundo é Maior que Teu Quarto dos Cowboys Espirituais, original lá. Eu não tinha uma guitarra de 12 e eu queria para fazer aquela onda Birds ali e tal, do riff da música. A gente gravou com uma guitarra normal e depois substituímos as 4 cordas mais graves por cordas oitavadas, né? E isso aí nasceu numa sessão de gravação que o cara que estava fazendo o ritmo, aquela terceira revestida do violão estoura direto, do violão de aço, né? Ela dá problema, porque aquele revestimento é muito fininho e tal. Aí o cara ficou sem terceira na gravação. E tipo, putz, e agora, né? O que eu vou dizer pros homens? Ele pegou um mizinho, colocou na terceira posição e botou em sol uma oitava acima. Total era só para bater gavetão mesmo, entendeu? Sim. E aí o cara sacou que deu uma coisa legal, que dá uns uníssonos. Por exemplo, quando tu faz um sol de gavetão, a primeira e a terceira corda dão a mesma nota, né? Se tu tá com a terceira oitavada, assim. E o cara disse, pô, o que tu fez aí que deu uma onda legal, né? Cara, eu botei uma corda fininha aqui, arrochei uma oitava assim. Pô, que louco, né? E alguém deve ter pensado, pô, imagina se fizer isso com as outras, né? Se tu seguir oitavando as outras, assim. E, cara, um jogo de 12, em geral, ele é de tensão super baixa, porque são 12, né? Então, se tu pegar um jogo de 12 e dividir em 2, ele vai tender a ficar um pouco leve demais pro teu violão. Eu tenho um truque quentíssimo pra galera para fazer num violão, que é o seguinte, deixa a tua primeira e a tua segunda normais ali do violão, porque elas são normais, né? Tira as últimas 4 e pega as cordas que saíram usadas da tua guitarra, pode ser uma 09, quando tu arrochar em sol, ela vai ficar com tensão de violão de aço. A segunda do 09, que era para ser um si, tu vai subir até ré, um tom e meio, vai ficar bem firmezinha. E daí por diante. Então tu usa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cordas da guitarra, na terceira, quarta, quinta e sexta posição do violão. Em vez de botar fora as cordas de guitarra que tu tirar da guitarra, da próxima vez bota no teu violão de aço e experimenta. Que loucura, isso interessante, né? Porque vai ficar com a tensão alta, puxando, né? E vai ficar com a tensão tipo de violão. Cara, eu costumo dizer assim, ó, cara, corda 010 de violão só se inventou depois do captador piezo elétrico. Pode crer. Porque a 13, o nome da corda 013 é medium gauge. É tensão média. Eu não sei o que era pesado, cara, só não quero nem ver, né? É louco, mas caralho. A corda 013 de violão era tensão média, né, bicho? Certo? Inclusive, se tu for ver, se tu pegar os calibres do jogo 010 padrão de guitarra, 10, 13, 17, 26, 36, 46, ele é igual a um jogo 013 de violão se tu jogar o mizinho da guitarra fora. Uma corda 13, 17, 26, tu só tem que botar uma 5/6 no final, entendeu? E assim, muito eu já transformei corda leve em corda pesada fazendo isso. E foi assim que os caras criaram a terceira lisa, que tem um papo que na Inglaterra os caras botavam uma corda de banjo na guitarra. O que eles faziam? No banjo vinha uma 010, uma 09. Essa eles colocavam na primeira. A primeira, que era daquele jogo pesadão, eles botavam na segunda. E assim nasceu um jogo de terceira lisa para dar bend, entendeu? Pode crer. Isso meio que não está escrito em lugar nenhum. Os caras dizem, eles usavam uma corda de banjo para tocar guitarra. Mas não diz como que eles usavam. Eles passavam todas as cordas para a posição errada, entendeu? E adicionavam uma fininha na ponta ali do banjo, né? Por que a gente caiu nisso? Nem me lembro mais. Mas enfim. Cara, com a coisa de tocar lap steel e coisas em diferentes afinações, tu te vê obrigado, cara. Por exemplo, assim, o cara diz, eu tenho um jogo de corda para lap steel aqui. Bom, depende. Qual é a afinação que tu vai usar? São muitas. Tem umas com intervalos bem curtos, de uma segunda de uma corda para outra. Quando tu tem uma afinação havaiana, Bob Esponja ali, tu tem uma tônica, uma quinta e uma sexta. Então aquelas duas cordas são quase idênticas, tu me entende? Sim. Quase o mesmo calibre, né? Então, tipo, não existe um jogo pronto e definitivo para lap steel. Tu vai ser obrigado a calcular e, na boa, por uma aproximação bastante simples, tu chega no troço, entendeu? Se tu tiver como referência o que é um jogo 010 ali,
o que é um 13 ali, a terceira revestida. Eu já fiz o contrário, para fazer uma guitarra barítono com uma guitarra normal, eu peguei um jogo mais pesado de guitarra que eu achei, um 012, e joguei a primeira fora, e comecei o jogo com 20 na ponta. Descolei uma 20 vários lisa, que eu descolei avulsa, a terceira já ficava revestida, a última era uma 70. As pessoas dizem assim, mas tu vai entortar a guitarra desse jeito? Não, a tensão ficou baixíssima, porque eu estava afinado 7 semitons abaixo do diapasão. Sim. Sacou? Mas a sexta tu pegou de onde essa daí? Cara, eu já peguei uma corda de contrabaixo, debaixo de 5 cordas, e desenrolei ela inteirinha para tirar uma lisa... para tirar uma lisa 24 ali do meio, saca? Porque não tinha aqui, assim. Então, tipo, eu sempre tive um sucatão de corda ali. Tem umas que estão ali há 1000 anos, porque tem alguns calibres, assim, que realmente o cara não achou utilidade em coisa nenhuma, entendeu? É pesada demais para ser a tal da guitarra, é leve demais para ser a tal do violão, vai ficando ali. A pedal steel, né, cara? A guitarra pedal steel, a havaiana, que tem pedais mecânicos que mudam a afinação e tal, né? Aquilo ali tem uma infinidade de calibres um do lado do outro. Tu tem 15, tem 14, tem 17, sabe? Tem uma 11, tem... Tipo, então tu tem ali praticamente um catálogo das cordas. Então eu sou obrigado, aqui em casa... Não... E uma coisa que eu sempre digo, tipo assim, a corda Mi. Uma vez o cara disse, pô, eu quebrei um galho porque a banda do Pepeu lá estava ensaiando no estúdio que eu trabalhava e eles não tinham uma terceirinha do cavaquinho revestida. Eu digo, não, eu tenho uma dessa aqui. Tá brincando. Pô, os caras tinham corda pra caralho, mas aquela revestida fininha eles não tinham. Paguei uma baianinha tipo cavaco. Digo, não, eu tenho. Pô, então faz o seguinte, vai ali, não, essas cordas e pega o que tu quiser. Que os outros calibres todos eles tinham. Eu digo, eu queria umas primeirinhas de guitarra, assim, se vocês tiverem. Não, chega aí. E o Pepe usava 09 na primeira da guitarra e 11 na segunda. Aí o cara veio e me alcançou a 09. Não, eu queria 11 ali. Aí o cara disse, mas você vai botar assim na Mi? Corda não tem nota, bicho. Corda tem calibre, entendeu? E eu tenho um micrômetro de precisão aqui, que é o símbolo do GHS. Se tu pegar no pacotinho da GHS, aparece ali uma ferramentinha que é um C... e uma haste, né? Que é um micrômetro de precisão que tu bota a corda ali e tu mede exatamente quanto a corda tem de calibre, centésimos de polegada, que é essa medida que a gente diz 0,9, 0,10, na verdade é 0,09, né? É ponto 009, né? Ponto 0,9, isso, ponto 0,09. Acho que é legal o negócio da grandeza, né? Da física. Tu tem que saber, porque uma corda 0,9 é um poste. Ela é ponto 009, ou seja, ela é 0,009. Entendeu? É a nomenclatura certa. E tem esse micrômetro aí, então se eu pegar uma corda que tu jogou fora ali, acho caída no palco, já me aconteceu, medi e disse, isso aqui serve para uma harpinha que eu tenho lá em casa, isso aqui serve para um cavaquinho, quebrou, mas, entendeu? Então, tipo assim, tu botou a corda no instrumento, estoura, tu bota no bandolim, estourou, tu bota no... Entendeu? O cara isso aqui em casa é normal. Isso aqui em casa é normal. As cordas vêm e vão e tu entra ali num baú, tipo assim, tem um lugar onde tem coisas mais... Tipo assim, algum jogo fechado, inteiro, cordas mais novinhas. Depois tem uma segunda seleção ali, a Série B, que é umas coisas que já foram usadas, mas estão limpinhas, em bom estado. E tem a podreira também, um sucatão horroroso. Porque quando eu fui dar aula na FEBEM, cara, as cordas dos caras eram tão podres, bicho, que se eu pegasse as cordas mais velhas que tu já botou no lixo, os caras iam dizer, meu Deus, cordas novas. Sacou? Nossa, acredito. Meu Deus, uma corda novinha, entendeu? E tem uma coisa que o traste vai machucando o revestimento da corda. Se tu pegar uma corda revestida que tu tirou da guitarra e passar a mão, tu sente que tem uns machucadinhos do traste. Então, se tu usar ela em outro instrumento, dificilmente vão coincidir os machucados do traste com outro instrumento, entendeu? Pode crer. Então, tu já eliminou esse problema. Já vamos gastar ela em outro lugar agora. E, cara, na boa, recurso natural é um lance foda. Né? Tu imagina o que gera de prejuízo para a natureza, que na verdade não é para a natureza, é para a humanidade, né, cara? Tu produzir uma corda... Quanto isso gera de poluição e a transporte, a embalagem, a não sei o quê. Então é legal tirar todo o leite que der das coisas, assim, né? Aproveitar bastante, assim. Mas eu vou dizer, Petraco, essa tua onda aí, esse conceito é um troço, vamos dizer assim, da galera que precisava sugar tudo que tinha. Porque hoje em dia, com a internet, com o jeito que é, cara, é muito simples alguém te dizer assim, tá, mas essa corda não é para isso. Não serve para isso. Tipo assim, as regras estão jogadas e a galera segue aquilo, arrisca a ponto de nem sequer testar e saber se aquilo vai funcionar ou não, entendeu? Isso que é legal do teu conceito. É a máscara do cavalo, né? Bota aqui, ó, só olha pra frente. É isso, é isso aqui, ó. Bicho, eu peguei um trauma, velho. Eu peguei um trauma de internet, que eu fui dar alguma dica de uma parada que eu fazia aqui. Tem um lance de um strap lock que eu faço aqui, que é uma tampa de pet. Tu faz uma arruela e faz um cortezinho na lateral, não é borracha, é plástico rígido, né? Mas tem um cortezinho
na arruela. Então tu vem e veste ela assim por cima da correia. Cara, é o melhor strap lock do mundo. Poxa. E eu desenvolvi uma pecinha que eu meio que boto um torninho ali, boto numa furadeira de bancada e corto rapidinho, um vazador, pum, abre um cortezinho no meio. Já fiz na guerrilha, furando com uma faca, derretendo com um isqueiro e alisando com uma caneta Bic, porque aquele corte interno não pode ter rachaduras, ele tem que ser bem arredondadinho, né? Sim, cara, sim. Assim, eu vou dar essa dica pra gurizada, tá? E, pô, o cara sabe que eu tenho uma Les Paul Custom antiga, não sabe que eu paguei 600, mas diz, pô, o cara deve ser um guitarrista com grana, se ele tem uma Fender 65, uma Les Paul 72, né? Esse cara deve ter dinheiro. Fui dar a dica do strap lock, fiz uma postagem num fórum ali, e o cara diz assim, mas é um absurdo mesmo. Vocês com essas guitarras de não sei quantos mil aí, querendo economizar num strap lock. Cara, eu tive um strap lock desses convencionais das antigas, e alguém, sei lá, se perdeu a correia, e aquele botão é uma porcaria para usar com outras correias, né? Não segura coisa nenhuma. E eu fiquei meio puto, porque é um troço caro, e é uma coisa que eu acho feia. Tipo assim, nunca vai ver alguém dizendo assim, fui do show do cara, mas eu não gostei que ele tava de strap lock. Mas eu não gosto de olhar para aquele troço, entendeu? Pô, o tradicional é a correia ali no botãozinho, deu, e eu boto a minha arruelinha em cima ali, fica a coisa mais linda. E eu fui mostrar pro cara, e o cara começou a me chineliar, que deve ser um gauchismo, né? Começou a falar mal da minha ideia ali, dizer, mas é um absurdo, os caras têm umas guitarras de não sei quantos pau, e não querem gastar com strap lock. Cara, eu prefiro o meu, entendeu? Eu acho mais prático, mais leve, mais... né? Que só tem vantagem. Cara, e aí, quando o cara já tá caído, todo mundo quer chutar a cara dele, entendeu? O linchamento, assim, né? Sim. Tipo, esse cara é um idiota. Quem é esse cara? Galera do Brasil inteiro. Sim, mas esse cara é o quê? Entendeu? Esse cara é um idiota, que tá falando merda aqui, entendeu? E eu peguei e nunca mais falei de porra nenhuma na internet, não dou mais dica. Não... Se o cara me procura, eu dou todas as barbadas para ele. Mas chegar e postar num lugar assim, vocês precisam ver isso aqui. O cara, quebra o senso comum, né? Quem é esse babaca decrépito aí? Esse cara é um estúpido, não quer gastar no strap lock, babaca do cacete. E a internet tem o seguinte, cara, que a gente achava que ia ser uma coisa incrivelmente maravilhosa, que todo mundo ia ter acesso a tudo que é informação e ia ser ótimo para as pessoas. Pensa comigo. Nas antigas, o cara, quero tocar guitarra, como é que faz? O cara, tio lá, tem uma tonante no sótão lá, vamos lá olhar como é que tá, tirou o pó dela. Me aconteceu, eu peguei, desmontei os carrinhos da ponte de uma guitarra e coloquei todos bem alinhadinhos, um do lado do outro, bem retinho, para ficar bem bonitinho. Agora tá bonitinho aqui no meio. Aí tu vai tocar, diz, mas não tá afinando legal essa porra. Deve ser por causa daquele troço ali que eu mexi, né? Então acho que tem que ficar meio torto mesmo, vamos experimentar. E, cara, tu ganha uma estrada violenta, agora tudo bem, tá super fácil, tu tem as coisas tudo na web, mas tem um contra disso aí que é o seguinte, cara, primeiro, tu não vive a experiência do troço, tu diz, a tonante é uma bosta. Cara, passou uma tonante por aqui, cara, a guitarra, o braço estava reto e a guitarra tinha um timbrão. Sim, o braço é uma coisa horrorosa, vai virando uma clava, grosso, mas entre as cordas e os trastes estava tudo ok. A ponte que é pregada no lugar, por acaso afinava certinho com uma 011 ali. Ela tinha 3 picapes do meio, tinha queimado e nós ligamos ela tipo Telecaster, só os das pontas e os 2 combinados. Assim. Cara, a galera enlouqueceu com essa guitarra aqui, cara. Eu tenho vontade de ter uma tonante só para mostrar para os pintas, né? Mas aí os caras vão me chinelear de novo. Enfim, tá passando o meu trauma esse. Mas eu acho que o grande lance é o seguinte, por exemplo, eu vou entrar numa de tomar vinho, fumar charuto, tá? Vou buscar um fórum sobre vinho e um fórum sobre charuto. Mas eu tô começando, entendeu? Até então eu tomava vinho de garrafão ali de R$1,99. Quero experimentar um vinho mais ou menos para começar, curtir um vinho. Eu entro num fórum e os caras vão me dizer, a primeira coisa vão me dizer que abaixo de R$300 não existe vinho bom. É isso aí. Então é o seguinte, o cara não aprendeu a fazer um MIDI gavetão, mas ele quer uma Gibson Les Paul Standard 59, uma Telecaster 52, um Fender Tweed original, um Twin, um JC 1800, porque isso que é o bom. O resto é uma merda. Entendeu? E aí tu perde um aprendizado violento, cara. Total. Não, o cara ele nunca teve uma Les Paul, nunca teve um valvulado, mas ele sabe que o Tube Screamer com o Fender soa bem, porque os Fender não tem tanto médio e o Tube Screamer vai dar aquela compensada. Ele sabe tudo isso, porque ele já leu. E o Mogno isso, e o Maple aquilo, a escala clara. Cara, hello, cara. Pega essa bosta e toca, entendeu? Não enche o saco. É isso aí. É isso aí. É uma expressão que... Eu ia falar que uma vez eu vi um cara falando sobre o uísque, que quem não entende de uísque, o uísque mais caro e o mais barato são iguais. Né? É isso. Os gringos têm um termo, né? Cheirador de rolha, cork sniffer, que é aquele cara que abre o vinho, em vez de tomar a porra do vinho, ele fica cheirando a rolha, né? Tá ligado? Tipo, tem que cheirar menos a rolha e tomar mais o vinho.
Pior, tá ligado? Tipo, é muita coisa, tá ligado? Talvez eu não tenha experiência que nem... O pessoal tem um lance de cheirar o oxigênio, que não sei o quê. Puta, velho. Sabe? Toma a porra do vinho com uma massa bem boa aí e seja feliz. Tá? Pode ser num copo de plástico. Pode. Pode, na boa. Se não tiver outro, fazer o quê? Deixa eu te perguntar. Hoje na tua família tem alguém que seguiu teus caminhos? Cara, o meu piá mais velho é um super multi-instrumentista, trabalha com áudio para publicidade. Tem uma coisa nova dele aí, chama Espaço Vídeo. Pedro Petraco, vale buscar, cara, é um musicaço, puta letra, tem uns slides com overdub, tudo feito por ele, cara. E, tipo, mexe com áudio, produz, pá, é um doentinho mental. Ele tá tocando bateria na Pata de Elefante agora, né? Que saiu o meu compadre Gustavo Teles, o Prego, saiu da bateria da Pata de Elefante, uma banda lendária, instrumental aqui de Porto Alegre, né? Que os caras se revezam entre guitarra e baixo, e quem tá fazendo bateria pra Pata de Elefante é o meu guri mais velho, entre outras coisas. Ele faz narração de comercial, de coisa infantil, o cara é assim, é um monstrinho. Encarnado. E o meu guri de 17, cara, do jeito dele, assim, né? Um pouco diferente. Eu não transo áudio, não sei usar um programa de computador, sou meio cyberanta, eu sou meio analógico ali, né? Mas precisando eu tenho ele, né? Agora tá morando bem pertinho aqui, inclusive, um cara super bem quisto por todo mundo e tal, e um super profissional, assim, trabalha com isso, é a parada dele, assim. E o meu piá de 17 tocava umas coisinhas de piano quando tinha 9 e tal, mas aí ficou aquela coisa, o gurizinho prodígio que debolhava um piano e tal, e todo mundo enchia o saco dele, eu acho que ele se entupiu e largou de mão. Aí ele foi ver o filme do Queen, viu o Fred Mercury tocando, achou legal, chegou em casa, começou a bater uns gavetão, já tirou um tema do Queen ali de cabo a rabo, batendo só as cabeças dos tempos, assim, putz, sabe, tipo... E agora ele tá numa de tocar piano, música clássica, piano erudito, assim, e tá tocando super bem, que é o Chico Francisco. E tu acredita nessa história de talento, essas coisas agora que tu falou? Tu acredita Cara, nisso, eu Dom? acho que é muito mais o meio do que a genética, bicho. Pode crer. É isso que eu ia falar. Eu acho que se tu pegar um cara, um esquimó e criar ele aqui no meio da comunidade no Rio, o cara vai curtir um pagode, um funk carioca e vai ser bom no troço, entendeu? Uhum. Eu acho que é muito o meio que molda o cara. Pode crer. Teus filhos respiraram música, né? Quando eram pirralho. É isso, velho. E também, ao mesmo tempo, também eu não enchi o saco deles, entendeu? O Pedrão tocou batera com 3 aninhos. O Pedrão aprendeu a caminhar se agarrando numa batera. E uma época ele descolou outros interesses e não quis mais tocar batera, e eu botei na prateleira e deixei assim. Até que um dia ele viu o Hanson na TV e disse, mas esses caras nem estão com essa bola toda. Acostumado a ver a gente criticar as coisas que aparecem na TV, né? Esse ator é canastrão, esse noticiário é mentiroso, né? Uhum. Ele viu os gurizinhos tocando e disse, mas isso aí nem é tão difícil, né? Esses caras nem são... Somzinho meio, isso sabe? Tipo, não, Pedrão, só um pouquinho, cara. Tu acha o quê, cara? Os caras tocam bem, entendeu? Pô, te liga. Então é o seguinte, baixa minha batera ali da prateleira. Né? E aí eu entrei pra cozinhar e fechei a porta e deixei ele na sala com a batera dele, que era uma bateria de criança pequena, assim, bem legalzinha, mas toda pequenininha. E ele botou um troço pra tocar e ficou tentando tocar junto e tal, e daqui a pouco ele viu que não tava rolando. E todo esse tempo eu fechado na cozinha sem ver. Ele botou uma borracha em cima da caixa e pegou um metrônomo, botou do lado e começou a estudar rudimento. Isso ele devia ter lá, sei lá, uns 12, assim, entendeu? E eu abri a porta da cozinha e fiquei emocionado, porque eu sabia o seguinte, esse cara não precisa mais de professor. Uhum. Porque ele foi lá, viu a deficiência que ele tinha e viu o que ele precisava para fazer, para suprir aquela deficiência, entendeu? Pode crer. E, me correu uma lágrima, assim, de ver o lance, né, cara? Muito incrível. A palavra motiva, o exemplo arrasta, né? E eu acho que, tipo assim, a coisa de eu não insistir, por exemplo, os dois largaram em algum momento, o Pedrão, o Chico também tocava piano com 9, depois não tocou, fiquei triste, paca, o cara tocava piano tão bem, nunca mais vai tocar, que bosta, mas paciência, vai fazer outras coisas, vai ser feliz, entendeu? E aí um dia vem uma coisa que dá um gatilho e o cara se bota e arrebenta no lance, assim. Bate uma nostalgia, eu acho, daquele sentimento de infância. Tem que deixar a pessoa querer, né, cara? Se tu fizer obrigado pelo teu pai, tu não vai gostar daquilo ali, me parece. Assim, né? Eu acho que é por aí. O Pedro, o mais velho do Petraco, ele era batera do Cartolas. Cartolas, é verdade. É verdade. Ganharam um campeonato nacional de bandas. Era uma super banda. É ainda. Sim, é uma baita banda. O Preza é meu amigão, me criei tocando com o Preza até hoje. se fala, que legal. Eu gosto muito dele também. Gente fina. Figuraça. Baita cantor, baita performance, Preza no palco é algo. Roqueiro na veia, né? Demais.
Ô, Petraco, olha só, eu queria que tu contasse alguma história engraçada da parada de turnê por fora, Brasil ou fora, alguma coisa inusitada que aconteceu aí. Mas antes de tu contar, eu vou te contextualizar. A gente tem um concurso interno aqui dentro do podcast, que a melhor história ganha, tá? Então, tipo, a gente já teve a história da Patrícia, que ela tava tocando um gauchesco, um fandangão, e rolou uma briga, o cara puxou um rabo de tatu e começou a sentar-lhe o rabo de tatu no outro. Essa é a primeira, mas... Teve a outra, qual é que era a outra? A Ninja. O Marcos Klein, o guitarra lá do Ultraje, atualmente contou uma história que a guitarra dele, em poucos dias, assim, foi destraçalhado o braço duas vezes, assim. Uma, eu não lembro como é que foi, a segunda ele saiu, foi gravar, deixou escorada na Kombi, o cara deu a ré e passou por cima do braço, tipo assim, em poucos dias, assim, bizarríssimo. É isso. Entrou a primeira, arrumou e deu uns 2 dias, quebrou de novo. O braço, assim, estraçalhou o braço 2 vezes, a coisa muito improvável disso acontecer. Que maravilha, rapaz, imagina, cara. Coisa mais bizarra que aconteceram. E eu queria ver se tu tem alguma coisa bizarríssima, assim, alto nível, assim, da sua história com o TNT, ou mesmo com qualquer outra banda pelo Brasil afora, ou mesmo aqui. Eu certamente tenho algumas, cara, para não dizer que eu devo ter muitas, assim, mas eu sou um cara muito diz assim, conta uma piada aí, os caras me botar um revólver na cabeça, eu não vou conseguir. Tu vai morrer, porque tu não vai lembrar. Mas se a gente começar a conversar, já me aconteceu isso, de fazer uma pequena tour, assim, com uma galera, às vezes fazendo um sub, passar ali 3 dias na estrada com os caras, tipo, começou os caras contando piada e eu não sabia nenhuma. Mas à medida que os caras vão contando, daqui a pouco vai te puxando certas lembranças, memórias, assim, e, eu saí do troço, esse cara é muito, sabe, altas piadas, tipo, esse é o cão mais das piadas, tipo assim, né? Mas a coisa tem que vir meio naturalmente, assim. Eu comentei esses dias, cara, e é muito louco, a gente começa a bater papo, assim, daqui a pouco vem, né, histórias, assim. Eu comentei esses dias, cara, Enfim, essa história tem 1000 maneiras de ser contada, né? Mas o TNT estava no estúdio, né? E, cara, a gente gravou num estúdio que era uma onda assim, aqueles estúdios foi destruído, foi demolido, assim como um aqui de Porto Alegre, um estúdio antigaço, daqueles enormes para gravar com orquestra. E os caras tinham tudo que é equipe vintage furioso dentro, mas na época aquilo era considerado obsoleto, né? E, eventualmente, tipo assim, vamos demolir isso aí. Se aqueles estúdios existissem e estivessem funcionando, ia vir nego do mundo inteiro para gravar aqui. Porque o nego tinha tímpano Ludwig, o cara tinha Hammond B3 com Leslie, não sei o que e tal. Meu Deus do céu. E para nós foi aquele estúdio gigante feito para gravar com orquestra, né, cara? Tudo vintage, assim, furioso, né, cara? Bom, os periféricos, imagina, né, cara? Sim, os reverbs, os troços. Enfim, um negócio incrível, assim. E só desse estúdio aí tem muitas histórias legais, porque a gente eventualmente também cruzava as bandas gaúchas ali e tal, né? Eu me lembro que tinha um hotel que a gente ficava, que era um hotel de nordestino, né, no centrão de São Paulo, ali da Duque de Caxias com a Barão de Limeira. Jandaia, hotel, que a galera chamava de Gandaia. Que aí ficava todas as bandas gaúchas ali. Então tu chegava do aeroporto de táxi, encostava na frente e o nego já se pendurava na janela do restaurante. Ei, chegaram, pá, não sei o que. Assim, né, cara? Uma certa boca do lixo ali. Aquele lugar que só tem peça de automóvel, eletrônica e puteiro, né? Sabe? Sim. Toda cidade tem aquela parte, assim, né? E, bom, uma delas ali, cara, nesse hotel, por exemplo, já saí do estúdio pro hotel aí, ó. São muitas histórias. Que a gente eventualmente descobriu, estavam os replicantes, o Defalo, os garotos da rua, tu imagina o que era a chalaça que rolava, quarto de hotel e não sei o quê. O cara, tem um cigarro aí, o nego dava um cigarro explosivo pro Pinta, né, sabe, tipo, tinha que estar esperto o tempo inteiro, assim, cada um na sua viagem e tal. Mas daqui a pouco os caras descobriram o seguinte, que se tu descesse pelo elevador de serviço, quando tu passava do andar do restaurante, que era um antes do térreo ali, né, acima do térreo, a sobreloja, se tu passasse naquele andar pelo elevador de serviço, tinha um freezer que ficava bem ali perto da porta do elevador para os caras pegar as bebidas e levar para os quartos. E tinha uma portinha daquelas tipo de mola, assim, né? Era meio arriscado, porque podia abrir aquela porta a qualquer momento, né, cara? E alguém se ligou que, tu chegava ali, o seguinte, um olha, o outro... Nós sempre duro, né, velho? Saca? Vivendo com uma diária de alimentação curta pra caramba, assim. Sim. E aí o nego se ligou com o seguinte, que dava para levantar a tampinha ali, botar uma cerveja embaixo da camisa, assim, e subir, né? Entendeu? E aí quando vê, tipo assim, cara, e agora essa quantidade de garrafa, vai vir uma camareira, né, nego, vai ver que tá faltando cerveja no freezer. Com certeza, eles vão entrar no teu quarto e vai ter 10 garrafas de cerveja, cara. Alguém precisa dispensar essa porra aí. Aí nego enchia uma mochila e fazia que ia dar uma volta, entendeu? Vamos ver umas lojas aí, né? Vamos nas lojas de música. Descia com uma mochila cheia de garrafa.
E aí, eventualmente, dá um clink, clink, clink das garrafas se batendo dentro de uma mochila, assim. Mas eu me lembro que na onda do estúdio, cara, na onda do estúdio começou a aparecer por lá, porque a gente era uma banda meio rockabilly, porque na verdade era só o que a gente sabia tocar, né? Uma progressão de primeiro, quarto e quinto, assim, dentro do mas claro, eventualmente se diversificou, não era também só isso, mas era basicamente isso. Sim. E aí o Tony Campelo, né, cara, irmão da Celi Campelo, tocava violão para ela, né, um cara dos anos 60 ali, o Banho de Lua e tudo mais, o Tony Campelo começou a frequentar, ele eventualmente frequentava, já era um cara meio tiozão na época, assim, todo vestidinho de rockabilly ali, com a jaquetinha de couro, não sei o que, nós achamos aquilo incrível, né, cara? Tony Campelo, e tinha o produtor desses discos, né, o Reinaldo Brito, Barriga, um cara que nos ensinou muita coisa, assim, um cara com larga experiência na coisa de estúdio. Foi o Barriga tinha sido o primeiro cara a entrar com um pedal de distorção naquele estúdio onde a gente estava gravando, 20 anos antes. 25, 30 anos antes, entendeu? Ele chegou e o cara disse que assim, olha, disse que o cara trouxe um tal de pedal de distorção. O outro abriu uns olhão assim, meu Deus do céu. E outra, ele vai usar. Ele vai usar, velho. O cara disse. Tipo assim, que pedal que era? Ele era um fãzão velho, assim, sabe? Sei lá, um Fuzz Face, um Color Sound e tal. Sim, escolher um fãs. Porque o cara disse o seguinte, que eles viam uns Marshall gigantes nas fotos, nas coisas, não, vamos descolar isso aí. Descolaram uns puta amp gigante. Aí plugou a guitarra direto ali, tá, mas como é que distorce, cara? Deve ser botando no talo, né, bicho? Como é que os caras conseguem aquele som? Deve ser botando no talo, ninguém sabia. E o cara pegou um double stack de 100 watts e botou tudo no talo. Saiu todo mundo voando, né, cara, na sala, sacou? Imagina, né, velho? Tá louco? O cara disse, cara, mas não pode ser assim, tem que ter um outro truque. Pô, descobriram o tal do pedal de distorção, aí. Aí o cara tá aí com o pedal de distorção e disse que ele vai usar. Mas aí o Tony Campelo frequentava lá e nós ficamos assim, o Tony Campelo, cara, que demais, né? Nós, e aí, Tony e tal, e ele, não, isso, aqui, tem guitarra, tem uma Rickenbacker vintage lá, nós, que demais, cara. Aí, pô, o Barriga eventualmente viu que nós estávamos deslumbrados, Barriga, o Tony Campelo, disse, pois é, isso aí é uma mala, isso aí vive sempre por aí incomodando, não serve pra bosta nenhuma, só atrapalha, fica no caminho aí azulando, isso aí esse cara é um puta mala do cacete, esquece esse cara. Uma Barriga, o Tony Campelo, e aí, grande merda, ele só batia um gavetão pra irmã cantar umas musiquinhas estúpidas lá, Banho de Lua. Não, tipo assim, pô, velho, mas o cara tem uma Rickenbacker, aí o Barriga disse assim, cara, Rickenbacker não é guitarra, é efeito. Meu chapéu. Sacou? E aí assim, cara, mas ele tem um The London Sessions do Jerry Lee, todo gravado ao vivo no estúdio, um disco duplo de vinil que tá fora de catálogo. E aí o Barriga disse assim, bom, aí sim. Aí deu valor. Tipo, esse aí, disco, cara, é um disco todo gravado no estúdio, ao vivaço, com improviso. Tem uma que o cara diz assim, puta, que final de merda, hein? Vamos de novo do refrão, 3, 4, manda uma guitarra aí, meu filho. O cara tem, se não me engano, tem Alvin Lee ali, tem o Roy Gallagher tocando. E é tudo feito no improviso, uns grandes medleys de rock and roll, assim, que emendam o Tutti Frutti no Johnny B. Good, sabe? Todas do Little Richard, e tem country, e tem B3, e tem piano elétrico, tem gaita de boca, tem violão flat picking, tem violino. O cara é um escasso, cara. E a coisa, se tu pegar única e exclusivamente as partes de guitarra do lance, cara, é uma universidade aquele disco ali, sabe? The London Sessions do Jerry Lee Lewis, né? Do pianista, né? Todo gravado ao vivo. Ele tinha queimado o filme nos Estados Unidos, e, enfim, ele tinha ficado na merda por causa da coisa de ter casado com a prima, deu todo aquele escândalo ali, né? Tem filme contando isso e tal. Aí ele disse assim, não, vou me juntar no estúdio com os caras e vou fazer um disco, sabe? Tocando tudo que eu sei, tipo assim, então tem country, tem blues, tem rock and roll, tem... E aí quando nós dissemos assim, pô, cara, o cara é o Tony Campelo, ele grande merda, é uma mala, mas ele tem uma Rickenbacker na guitarra, é efeito. Pô, ele disse que ele tem aquele disco do Jerry Lee, o cara, bom, aí sim, aí... Tony, tu pode trazer o disco amanhã aí pra nós, tipo, não existia o disco, ninguém tinha, né, cara? Sim. E aí o Barriga pegou uns cassetes que eram internos da RCA, que o cara, para mandar um MP3 de um pro outro, ele gravava um cassetinho para mandar de um escritório pro outro. Então, uns cassetinhos para uso interno, assim, da RCA. Hoje em dia não tenho mais, tem muito cassete antigo, mas esse eu não sei. Emprestei para algum amigo muito querido aí, né? Porque eu tenho essa onda também, quando uma coisa me é muito cara e eu gosto muito, eu quero que os outros curtam também, tu me entende, né? E muita coisa dançou nessa onda, assim, né? Normal. Acredito. Mas o Barriga gravou todos aquele vinil duplo ali nos cassetinhos para nós e fez uma cópia para cada um da banda, assim, acho que especialmente para os guitarristas, não sei se fez para os outros, para mim e para o Tchê. E disse assim, aqui, ó, vocês pegam esse negócio aqui e o dia que vocês tirarem todas as guitarras que tem nesse disco aqui, vocês me procurem.
eu tenho um emprego para vocês. Um emprego bom. Se vocês forem capazes de tocar todas as guitarras que tem nesse disco aqui, até hoje eu não toco metade delas, é uma pena, senão eu teria um emprego bom. Eu ainda tenho algum contato com o Barriga, o Reinaldo Brito, e é um cara sensacional. É um cara que tinha estado em Nashville há pouco tempo atrás, a RCA mandou ele para os estúdios clássicos de Nashville, onde gravou Elvis e tudo, né, cara? Onde se criou uma sonoridade toda para ele conhecer como é que funcionavam as sessions por lá e trazer algum conhecimento para cá, assim. Um cara muito querido, assim, muito figura. Ele é natural de algum lugar na Amazônia, assim, foi para São Paulo e virou guitarrista ali nos anos 70, assim, com boca de sino, sem double stack de 100 watts no talo e fãs no estúdio lá. Um cara que tem muita história e com quem a gente aprendeu muito, assim. Petraco, um negócio que é muito massa, meu, de te ver contar, assim, pela empolgação, assim, na parada, é ver que antes era, não que isso seja coisa ruim ou positiva, mas é uma constatação em que existia uma paixão tão grande pela parada, né? Não era tanto business como é antes, né? Tu vê assim, pô, vocês viram o cara, caralho, velho, o louco toca isso, o cara tem esse equipamento, o cara não sei o quê, tipo, existia uma paixão tão grande, uma admiração por quem fazia essas coisas, né? E hoje em dia é tudo muito business, né, velho? Era tudo muito business, né? E o cara na antiga ali tinha uma paixão, claro, a galera pode dizer que é romantismo, não sei o quê, cara, tudo bem, é um romantismo, sabe? Mas que era massa, assim, esse sentimento, né, pela parada, assim, aquele amor que se tinha pelo rock and roll, né, um lance que era muito presente, assim, né? Sim, é uma coisa de fissura, é uma coisa de piar. Total. E não era tipo assim, o cara tem 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, não, o cara gravou um disco assim, entendeu? Sabe? É isso aí. Tipo, eu ouvia ele quando era gurizinho, enfim, tem muita coisa assim. Não, é muito interessante, cara, porque tu via a paixão por tudo, assim, e pela descoberta, né? Aquele lance que tem muito a ver com o que a gente falou antes, né? Pela falta de acesso às coisas, né? Porque a gente, tipo, em 89, tu não sabia que era um P90, por exemplo. Tu viu um negócio que estava fora do teu alcance e derretia o teu cérebro, assim, meu Deus, cara. Sabe o que eu acho que é um outro aspecto disso, cara? A gente ia em show de jazz fusion e aí a gente ia em show de punk rock. Porque a gente era tão carente por qualquer coisa, entendeu? Que tipo, tu ia ver um show de MPB, um show de MPG, um show de gauchinho e, pô, tinha um guitarrista para tu prestar atenção, tinha alguma coisa para tu captar. Tipo, eu era bem pequenininho, tava numa roda de samba, os caras cantaram em 2 vozes e eu tomei um teto, disse, meu Deus, é que nem os Beatles, como é que se faz isso? O dia que eu souber fazer isso aí, eu vou estar gigante, entendeu? Porque eu não vou fazer samba, vou fazer um rock, mas eu vou botar essas 2 vozes aí. Mas não sabia como é que se fazia. Ou que daqui a pouco tocando com um baixista mais coroa, mais experiente, o cara pega e bota uma terça ali, a full no baixo, e num primeiro momento tu pensa, o velho errou. O velho errou a nota. Aí tu olha pra ele, ele tá ali convicto, bum, 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 naquela terça. Tu diz, não, porra, mas esse errado tá certo, velho. Saca? Como é que faz isso? Que segredo é esse? Como é que tu toca uma nota errada que também é certa? Eu preciso descobrir essa porra, cara. Porque quando eu descobrir isso aí, eu vou comer gente, vou ser gigante, ninguém me segura mais. Tu vê, né, cara? Tu via música. Isso que é legal também, né? Tipo, vocês tinham amor pelo rock ali e tal, mas vocês absorviam o que tinha de bom em qualquer estilo de música, né? É que a gente falou, dos backings, porque é o seguinte, tu não tinha tanta opção. Então, hoje em dia é muito fácil tu dizer, não, eu só ouço metal extremo, entendeu? Porque tu tem metal extremo, né? Bastante variedade de metal extremo para ouvir o dia inteiro, né? Se tu quiser, tu pode buscar da Estônia, que vai ter, né? Sim, exatamente. Uma playlist de 50 músicas só da Estônia lá. Isso meio que nos obrigou a ter um certo ecletismo musical, assim, tu me entende? A tentar sugar um pedacinho do que aparecesse, né? É muito louco. E daqui a pouco tu começa a ver que as coisas não tem tanta fronteira entre uma e a outra. Que toda música é meio parente da outra, assim. Tu começa a te aprofundar na pesquisa, tu acha uns parentescos bizarros, cara. Você sabe? Tipo, entre uma coisa que tem nos States e uma coisa que tem no Nordeste brasileiro, assim, tu diz, cacete, eles têm influências em comum, entendeu? Melodias que saíram da Europa, se espalharam pelo mundo e adquiriram diferentes formatos, né? Me aconteceu uma vez, eu estava começando a estudar a raiz do bluegrass ali no bandolim, que são os temas de quadrilha, né? Parte deles é os temas de violino, irlandeses, escoceses, que é para dançar quadrilha e tal. Aí eu estava tentando tocar aquelas melodias e fui passar um ano novo no meio do mato, assim, com um amigo convidou, num lugar super rural, e ele tinha convidado outro cara que levou um pandeiro gigante, o lance do cara era música brasileira, o cara puta conhecedor de música brasileira, levou aquele puta pandeiro. E eu estava estudando o bandolim ali, estava conseguindo tocar os teminhas rapidinho, achando que estava bom, mas eu não estava tirando o som do troço.
Aí o cara pegou o pandeiro e as músicas para dançar quadrilha, assim. Quando o cara colocou um pandeiro, virou choro automaticamente na hora, entendeu? E me obrigou a tocar com força para tirar som, porque aquele pandeiro fazia uma zoeira do cacete. Agora como é que vamos... Sim, e aí sim. Antes eu ficava 1 hora tocando e não sentia nada. Ali eu toquei 5 minutos e fiquei com a mão doendo, entendeu? Tipo, agora tu tá começando a tirar som dessa naba, sacou? E também descobri que, tipo assim, que o Bluegrass é o chorinho deles, cara, né? Sim. Teve uma coisa assim na trip que a gente fez para os Estados Unidos, que a gente media o mundo pelo Rio Grande, né? Chegava num lugar assim, chegava no Central Park e dizia, é a redenção deles. Aí chegava numa rádio alternativa e dizia, essa aí é a Ipanema deles. Aí o cara pediu uma cerveja barata lá, uma Lone Star, assim, no Texas, o cara dizia, a nova skin deles, é a Polar deles, né? Enfim, né? O Hank Williams é o Gildo de Freitas deles. Tipo, o gaúcho mede o mundo pelo Rio Grande. Aí quando vira a estátua do Steve Ray Vaughan lá em Austin, Texas, os caras dizem, é o laçador deles. Muito bom, cara. Isso aí é a lancheria do parque deles, isso é o Bonfim deles, né? É a Rádio Ipanema deles. Muito bom. Isso aí é a tonante deles. A tonante deles, né? Imagina. Tem também. Com certeza que tem. E é interessante que tu falou, né? Por exemplo, assim, eu não sou um dominador dessas paradas de música brasileira, assim, mas, por exemplo, em algum momento, uma escala menor harmônica no chorinho veio de algum lugar, tá ligado? Sabe? Sem dúvida. Esse tipo de coisa que tu falou, assim, sem dúvida. Bicho, tem um som do sul dos States bem específico ali da Louisiana, né? E a galera confunde muito essas coisas. Inclusive os americanos, a indústria de Hollywood colocou música bluegrass em filme de Velho Oeste para legitimar as terras que foram tomadas dos espanhóis, porque eles deveriam botar música mexicana em filme de Velho Oeste. O bluegrass é da costa oposta, o bluegrass é da costa leste, onde chegaram os imigrantes, entendeu? Lá na Flórida, então eles fizeram uma coisa, tipo assim, é como se tu associasse filme de gaúcho com forró. Pode entendeu? E isso causa uma confusão na cabeça das pessoas. As pessoas ouvem bluegrass, isso é do oeste, né? Não é do leste. Aí, tipo assim, e no sul tem bluegrass, tem blues rural, tem piano. Olha a Nena querendo aparecer ali, ó. Dá um oi, Nena. Oi, tudo bom? A Helena, essa é minha pequena. Mas tem um lance muito específico, cara, de uma região que eles chamam Bayou, no sul da Louisiana, que tem o jambalaya, né? Jambalaya é uma comida típica daquela região. E é um povo francês, eram imigrantes franceses que foram perseguidos pelos ingleses, Mississippi abaixo, desde o Canadá. E quando chegou naquele lugar de pântano, crocodilo e mosquito, os caras disseram, agora deu, né? Larga de mão, ficou meia dúzia de franceses ali, esses caras vão morrer aí, eles que se danem. Terminou a perseguição aos caras, porque eles se esconderam num pântano muito inóspito, assim, né? E ali eles se misturaram com nativos americanos, criaram uma cultura que eles chamam de Creole, né? Seria crioulo, né? Creole, né? Uma palavra francesa, né? Que chama Cajun, Cajun music. Tem Cajun food, tem um dialeto Cajun, que é uma mistura, parece francês, mas não é. E tem um acordeãozinho típico, específico, que já sumiu, não existe mais na Europa, que lá continua vivo e bombando, que é tipo uma gaita ponto gaúcha, é o borguetinho deles, né? E, cara, essa música Cajun tem elementos, se usa triângulo, é super alegre, super pra frente, né? Violino, acordeon e triângulo, né? E ela é parente do forró. Inclusive tem um tema tradicional de música Cajun que tem exatamente a divisão do eu vou contar pra você como se dança o baião, quando quiser aprender, entendeu? E eles usavam, pelo menos que eu vi em filme, aquela grelha de lavar roupa também para fazer a batida, tábua de né? lavar roupa também, é típico, sem dúvida. E se a gente for ver, tipo assim, a música Jambalaya, Crawfish Pie, Philip Gumbo, o cara tá descrevendo a culinária Cajun. Quando o cara canta ali, Born on the Bayou, ele tá falando sobre a região do lance ali, que o Creedence tinha uma ligação com essa parada aí também, entendeu? Então, na verdade, a gente tá submetido a elementos da cultura Cajun, em filme, em música, em coisa, e a gente sequer sabe disso, assim, né? E é legal, de repente, buscar ali, botar numa busca Cajun Music ali, o cara vai achar um universo de coisa muito bacana, assim, que é uma espécie de rock and roll antes do rock and roll, assim como o Bluegrass, na verdade. Porque o cara misturou preto com branco,
né? E criou uma fusão ali que só tinha uma formatação diferente, não tinha guitarra elétrica, baixo, batera, mas tem elementos do rock que já estavam presentes ali, né? Quando o cara criou o bluegrass e o próprio tem um lance que chama Western Swing também, que é uma coisa swing western, né? Que é um negócio que vale a pena pesquisar, que eram grandes bandas para baile, para dançar, mas os músicos eram metidos a jazzista. Então eles tocavam temas de música country e o cara era um puta rival do Charlie Christian, o guitarrista ali. Ele teve um protótipo da Stratocaster, esse cara, o Eldon Shamblin, guitarrista dos Bob Wills and the Texas Playboys. Mas o gênero se chama Western Swing. Cara, é uma escola incrível. E aí tu vai ver ali, tu vai ver que tem elementos que tu conhece, de ver coisa de guitarra, jump blues, bebop e tal, tudo ali já estava ali, entendeu? Porque o cara foi o primeiro a pegar uma banda de cordas, de violino e coisa e dizer, não, vou botar uma batera nisso aí. O cara disse, mas o que tu quer com uma batera numa banda de violino, rapaz? Batera era coisa de negão, era outra, não tinha nada a ver, entendeu? Os caras eram os puta branco racista lá. O cara disse, não, eu quero pegar o meu lance, o teu, juntar e fazer swingar, diz o cara. E aí tu vai ver, tem música... O que é isso aí, senão Chuck Berry? Tu me entende? Total. É, só que muito antes, assim, é muito louco. E até, tem essa coisa, tipo assim, pô, se tu for na superficialidade do lance, tal, é o Elvis, é o Chuck Berry e o Little Richard, entendeu? Pô, tem um vizinho aqui dos fundos, tem que falar baixo ali, cara, deve estar até fazendo um churrasco aqui, o cara super querido aqui, tá, mas o cara diz assim, não, aqui a gente só ouve música boa, pá. Mas, cara, os caras ouvem rock em geral, assim, ouvem música boa. Só que é o seguinte, eles só ouvem a mais manjada do Pink Floyd, a mais manjada do Creedence, a mais manjada do Dire Straits. Eles só ouvem só do a nata, né? Só o que tá por cima ali no mainstream. Que a gente costumava chamar de as proibidas, aquelas que todo mundo toca tanto que a nossa banda tá proibida de tocar, entendeu? Sim. A gente apelidou essas de as proibidas, assim. O parceiro foi pro Texas lá, ele voltou com um adesivo, o gaiteiro, o Alex Rossi, né? Harmonicista, tá na Europa agora. Ele passou uma temporada no Texas e voltou com um adesivo do bar que ele tocava, que era uma placa de proibidos escrito Mustang Sally. Porque todo turista chegava lá, via uma banda de negão com algum sopro e dizia, eu sei cantar uma, qual? Mustang Sally. Cara, não. Sim. É que nem tá proibido tocar Stairway to Heaven, tá proibido tocar o Mustang Sally. Com certeza. E tem essa galera que passa ouvindo só o Proud Mary e o Born to Be Wild a vida toda, entendeu? Eu acho uma lástima, cara. Eu acho uma lástima, entendeu? E acho que o cara tem que derrubar essas fronteiras aí entre uma coisa e outra. Eu faço questão de tocar tem uma banda que o vocalista era argentino, mas a banda se formou na Espanha, chama Los Rodríguez. E eles eram uma puta banda de rock que no meio tinha umas lambadas, uns troços meio latino, assim, que na época eu não gostava, mas depois eu aprendi a entender que é da essência dos caras. E os caras têm e eles fazem um som estoniano, assim, com uma qualidade bizarra, assim, uma coisa setentista violenta, não existe mais a banda, né? E tem uns puta hits ali, a comunidade espanhol mundial, né? A comunidade Spanish mundial ali, manja os caras legal, assim. O tal dos Los Rodrigues, umas puta guitarra, puta arranjo, puta gravação, puta estúdio, imagina, né, cara? Os caras na Espanha, nas antigas lá. O vocalista era o Andrés Calamaro, né? Um cara famoso de carreira solo, teve tocando aqui em Porto Alegre e tal, que tem uma coisa de ser chegado no Flamengo, não sei o que tal, mas ele é argentino e a banda se formou na Espanha. E a gente faz questão de pegar um lance dos caras que é um chamamé, parece uma música gauchesca, quando a gente faz show de dupla aqui, eu e o Ricardo Sabadini, fazendo uns covers no bar, a gente toca esse chamamé em espanhol ali, porque tipo, eu não quero ser rotulado como o cara que sabe, que só toca Cachorro Louco e Ana Banana. Claro, com certeza. Saca? Na boa, o cara precisa disso para viver. Nada contra. E eventualmente pegar o Cachorro Banana e retrabalhar ele também. Às vezes eu chego no interior para tocar com a gurizada e digo assim, nós tiramos tudo do disco. Eu digo, então tá tudo escrito aqui. Eu digo, então pode fechar essa pastinha e olhar para mim, porque eu vou tocar tudo diferente do disco. A música é minha, eu toco como eu quiser. Né? Muito bom. Imagina, cara, porque imagina assim, ó, eu que toco as tuas músicas há 20 anos já, eu já repagino, tá ligado? Faço versão blues acústica de Cachorro Louco, entendeu? Imagina tu demais. que fez parte da parada ali, então tem que fazer. Essa liberdade é legal para trazer um lance novo, né? E tu sentir prazer de fazer a parada de novo, né? Sem dúvida. Tem uma de um disquinho obscuro da Paradox, que era um tributo ao country, acho que a bandas de rock, não me lembro exatamente o que era, mas tinha um Rock and Roll All Night, que era tipo... You showed us everything you got. 6x8. Dancing in the room gets hot. Totalmente diferente.
Eu drive you crazy. Cara, é sensacional. Tu toca isso aí Pode no bar, crer. as pessoas adoram, porque é Sim. dançável, as pessoas conhecem a música. É muito mais Total. bacana do que tu tocar uma versão em cima da... Tocar parecido com o Kiss, né? Sim, total. E essa é a onda, tipo assim. Aquela coisa Mesmo assim. que tu tenha que fazer um trabalho operário de voz e violão em barzinho, tocar na churrascaria, tu pode botar coisas interessantes na Claro, roda, sem com espantar certeza. o público. Tu me Sim, entende? É só saber os momentos certos ali, Saber e o onde e andamento, como. tudo. É Claro, isso, com é certeza. isso. É Total. isso. Show de bola. Cara, eu tava Petraco. procurando, agora a gente tava falando disso, de fugir um pouco do mainstream das músicas. Tem uma música do Pink Floyd que eu escuto, ela tá na minha playlist, mas eu não tô achando, que se eu botar pra vocês escutarem, vocês nunca vão dizer que é Pink Floyd. Que ela é muito country, assim, tipo, não vou te dizer qual o estilo, se é Sim. Cara, Eu não duvido. eu tô tentando Eu não achar duvido. aqui, mas tá foda, eu já faz uns 2... Quase me veio à mente aqui. Sim, são caras. Cara, são os caras que têm um troço musical, uma bagagem violenta, né, cara? Eu costumo dizer o seguinte, caras assim, eu não gosto de não sei o quê. Depende de qual fase. Né? Sim, Pink Floyd foi mais de uma banda, né? Eles tiveram uma fase bem distinta no começo do que eles fizeram depois. E tal. Tá louco, cara. Tá louco. Eu tive uma coisa muito doida com essas coisas de rock clássico, porque é o seguinte, primeiro meu irmão mais velho ouvia, escutava os discos e fumava maconha. E eu, gurizinho, dizendo, mas só fumando maconha pra ouvir uma merda dessa mesmo, sabe? Tipo assim, que barulhada é essa? E, cara, eu decorei os Led Zeppelin, de Purple, os Pink Floyd, os Yes, eu decorei tudo sem gostar das músicas. Puxa, entendeu? O cara botava alto pra cacete, aquilo nos incomodava, a gente era mais novo, eu e meu outro irmão ali, tinha um irmão bem mais velho. Eu disse, pá, que saco isso aí, né, cara? Pá, um horror. Mas aí tu decorou os discos. Um belo dia que o cara não estava em casa, eu olhei e disse, pá, e essa capa aqui, o que será que tem nesse disco aqui? Eu sabia todos os discos de cor de ouvir, mas eu não relacionava com a capa, porque eu nunca tinha posto um para tocar. Aí eu peguei uma capa, assim, um medal do Pink Floyd ali, aquele troço, aquela orelha peluda ali. Vamos ver qual é esse aqui. Botei e começou, é aquele! Tipo, pô, aí nós já tava curtindo, entendeu? Aí nós redescobrimos. A primeira vez eu conheci sem gostar, aí a segunda eu redescobri gostando, mas eu não sabia o que era delay, o que era overdrive, o que era violino, o que era bandolim, não sabia nada do troço. E eu não entendia as letras. E aí, o que era synth, o que era guitarra, né? E aí, eventualmente, eu começo a tocar e aí eu volto a ouvir essas músicas. Depois que eu saí da casa dos meus coroas e não tinha mais acesso ao disco do meu irmão, eventualmente eu ouvi uma coisa e eu já sabia toda aquela música de cor e eu dizia, olha ali um synth ali, um violão de 12 na música tal, né? Pô, e redescobrindo de novo todos os mesmos Pink Floyd, Yes, de Purple, Led Zeppelin, né? E Queen e tudo e tal. E aí depois eu aprendi inglês. E aí um belo dia um parceiro pegou o Final Cut num balaio, assim, no interior, e a gente veio ouvindo na volta da trip, assim, no busão, né? Na volta de uma tour, assim, no fim de semana. E eu peguei o encarte e comecei a ler e comecei a ver o que o Pinto estava dizendo naquelas músicas e eu chapei de novo. Eu disse, meu Deus do céu, as letras são animal, sabe? O cara está descrevendo o mundo da época, a Thatcher, o Reagan, o Galtieri, tá tudo ali no Final Cut ali, né? Que é, por sua vez, uma continuação também da onda do The Wall. E aí tu vai ver o The Wall, não sei o quê, tipo assim, cara... E até hoje, assim, tipo, sei lá, quando eu boto uma coisa dessa pra tocar, assim, é um teto, né, cara? Eu viajei, não era do Pink, era do LED. Ó, eu vou botar... aqui, ó. Vou botar pra você. Tá ouvindo aí? Sim, eu sei qual é pra botar. Cara, eu viajo muito nessa música. Eu ainda não escutei. Não, mas o som não tá vindo. Não tá indo o som? Vindo. Ué, não, mas só a imagem? Só a imagem. Bom, mas enfim, é Brown Y in Our Stomp. Stomp. Sim, sim. Cara, pra mim essa música é muito foda. Eu curto ela demais. É uma paulada. Os sons da gravação é muito irado, né? Tá louco. Eu adoro. Muito bom. Petraco, seguinte, cara, queria te agradecer de coração aí por ter topado bater esse papo com a gente. Foi muito do caralho. De novo, sou um cara que curto muito o teu trabalho há muito tempo. E para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo e ter sabido um pouquinho das tuas histórias. E quero te chamar em outro dia aí para te contar mais histórias para tu ir lembrando. E a gente conseguir dar mais umas risadas aqui. E com certeza o pessoal curtiu pra caralho, assim, tomara que por tanto quanto eu. Os guris também. Que legal, velho. Que legal. E brigadão pelo teu tempo de verdade e por estar conosco aí. Pô, bicho, pra mim é um prazer, uma honra. Fui sacar o lance ali, o palhetada e tudo mais ali, e é muito legal. Pô, tá louco, tu é um baita cara. O lance que tu faz é muito bacana. Cara, teve recentemente uma coisa que eu fiz, que talvez alguém tenha coragem de ir lá assistir,
que é um vídeo sem roteiro, sem edição, mal captado, mas eu entrei numa coisa dessa para ganhar uma lei de incentivo ali, para levantar uma grana na pandemia, né? Um Sim. auxílio financeiro ali do governo, e eu me senti com a consciência pesada, tipo assim, pô, tô tomando dinheiro público para mim, entendeu? Isso é um absurdo, eu preciso dar uma coisa muito consistente na volta. Então, em vez de fazer um vídeo de 15 minutos, que faria muito mais sucesso no YouTube, eu fiz um vídeo de 1 hora e tanto. Tem carro passando ali na minha garagem, fiz no último dia também, porque, sei lá, não tenho muita intimidade com esse troço, e acabei fazendo meio nas coxas ali. O Luiz Carlini fez um super elogio que eu postei no meu Insta lá. Eu disse, não sei se eu tatuo isso nas costas, faço uma camiseta ou boto num quadro na parede, dizendo, ó, acordei hoje de manhã. Começa que o Carlini acordou cedo, já é uma coisa muito louca, assim, né? Não sabia que o Carlini acordava cedo. Mas, tipo, pô, o Luiz Carlini rasgando elogio pro meu vídeo ali. Mas o que acontece ali é eu tento, assim, traçar um panorama da função toda dos instrumentos de corda diversos que eu tenho aqui, comparar uma coisa com a outra e achar ligações entre diferentes instrumentos de corda, né? E aí o cara vai conhecer lap steel, pedal steel, o Nashville tuning, esse que a gente comentou, e mais uma série de coisas. Teria até mais coisa para botar ali. Um amigo me disse assim, cara, se tu dividisse isso numa série de trocentos vídeos de 5, 10 minutos, cada um esmiuçando uma parte, ia ser um sucesso. Quem sabe 1 hora a gente não faz isso. Como é que é o... Mas tá lá, Como é que é se o buscar canal? Márcio Petraco, Steel Guitar, por exemplo. Steel Guitar. Steel Guitar, né? Vou assistir aí, Se tu buscar Márcio Petraco Steel Guitar ali, tem que ter paciência para ver, porque é longo e tal. E é todo feito meio no improviso, mas tem um conteúdo bem bacana, assim, bem interessante. E se alguém quiser me seguir por aí, tenho usado mais o Instagram ultimamente ali, dá para trocar uma ideia, mandar um recado e tal. Márcio Eu Petraco Como é que é o... também? Não, como é que tá o Cara, Instagram? eu tô escondido como Brasil Grass. Eu criei Brasil um nick Grass. ali para não me descobrirem, entendeu? Não queria fazer sucesso no Instagram. Que era um nick que eu usava em fóruns gringos de bluegrass, né? Em fóruns de música bluegrass, eu era o Brasil Grass. Então, Com Z? Brasil com Z, tudo junto com o grass no final de capim, né? Grass. Mas, na real, eu acho que se o cara buscar no Insta Márcio Petraco com 2C, ele acha o Brasil Grass também. Sim, foi assim que eu te demorei pra te achei. achar. Eu demorei pra te achar. Foi assim que eu te achei, na real. Mesmo. Eu sou traumatizado com a internet, eu quero ficar escondido. Mas todo mundo é bem-vindo aí, não me entendam mal. Não, tranquilo, sabe. Pode crer. Te agradeço, Márcio. Muito show tua participação. Que legal, gurizada. Contem sempre comigo aí. Pago o maior pau pra vocês. Quando Show de vocês bola, começaram a falar ali de afinação, qual eu fiquei assim, puta que pariu, do que eles estão falando? Foi difícil pra mim, mas tá tudo certo. Eu tenho certeza que pra muita gente vai ser relevante aquilo que vocês trocaram uma ideia. Muito legal. top. Muito top essa colaboração que tu pode trazer pra gente. E que legal. Se tu, guitarrista, tá nos ouvindo até agora aqui no Palhetada Podcast, já deixa teu like, te inscreve e favorita se tu tá ouvindo pelo Spotify, Deezer ou qualquer plataforma de streaming. Já segue lá o Pablo, @PabloKlein, que de segunda a segunda a gente tá liberando conteúdo no Instagram, segunda blog, terça tem live para te ensinar a desenvolver o feeling no braço da guitarra, ficar com aquela sensação, ó, harmoniosa. Quarta-feira tem conteúdo normal, quinta sai nosso podcast, sexta, sábado e domingo, conteúdo todo dia, 3 vezes por dia, beleza? Então, já deixa o teu like, te inscreve, porque a gente é patrocinado pelo mestre do feeling, famoso Pablo Klein, e ele precisa pagar as fraldas do bebê, né? Vamos que vamos. Então, vai contigo, vai, puxa aí. tenta a palhetada e bora emocionar. Bora emocionar.